É isso aí, pessoal. Tudo bem? Estamos de volta aqui, o Podcast SA. Esse é o 14? Rapaz, eu já não sei mais qual que é O esse. último foi quase o 14, esse é o 14. Esse é o 14, então. Esse é o 14, episódio 14 do O Podcast SA. Mais uma vez, obrigado pela audiência, vocês que acompanham, compartilham, seguem o canal. E já vou deixar o lembrete, claro, sempre inscreve no canal, ativa o sininho pra você saber quando tem. Eu já vou te avisar que toda segunda-feira a gente está, às 18 horas, está lançando um episódio novo, tem uma estreia de um episódio. E o Podcast SA, ele tem um único objetivo: trazer empresários, empreendedores, empregados, desempregados, pessoas que têm mentalidade empreendedora, né? Pessoas que têm vontade de crescer em algum momento da vida, vamos dizer assim, né, Sérgio? Que tem aquela mentalidade. Quem não tem a mentalidade, a gente espera que aqui dentro Desenvolva, né? desenvolva, e eu acho que hoje vocês vão ter uma sacudida aí, daqui a pouco vão saber por quê. Né? Então eu quero passar para o Sérgio falar aqui dos nossos apoiadores, Vamos patrocinadores. agradecer. Desde o início tivemos aí o apoio de algumas empresas aqui da cidade e muito justo agradecê-las todas as vezes que a gente faz aqui o programa, né? Então, muito obrigado para a Trelight Letreiros, o nosso muito obrigado também para a Vol Telecom, provedor de internet via fibra ótica, chegando agora em Juiz de Fora e já chegou bombando. Verovino, que tem aí nos patrocinado, nos enviam as garrafas de vinho, de vez em quando a gente toma uma aqui. O nosso muito obrigado para Mabruk Comida Árabe e também as Óticas Diniz. Além disso, Cefaz Nascimento Advogados e Beta Marcas e Patentes. Muito bem, Daniel, o podcast hoje, esse episódio, tá com cara de fazer bom, hein, cara? O pessoal vai achar que a gente tá rico de tanto patrocinador, né? Não. E a gente também tem que agradecer ao Alcateia, pessoal da produção, nossos amigos aí, Felipe e Diogão, sempre nossa produção. E hoje nós temos uma parceria especial da Dani, que está aqui fazendo a cobertura. Vou falar dela, sim. Claro, deve. Então é isso, pessoal. Eu vou trazer aqui para vocês dois convidados, que é um casal de empreendedores aqui, um casal de mentores, inclusive, né? Mentores de pessoas, de homens, de mulheres e de casais. E a gente não apresenta a pessoa, a gente pode falar o nome, mas quem tem que se apresentar são os donos da história, né? Então tá aqui o Rafael, tá aqui a Isabô, obrigado pela presença de vocês. Primeiramente as mulheres, tá, Rafa? Que isso? Me senti honrada nesse podcast, viu? Olá, pessoal. Gente, uma honra, viu, estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu falo que a gente não veio para um podcast, a gente veio transbordar, né? Tenho certeza que vai ser um momento de muito transbordo. Todas as vezes que a gente para contar a nossa história, a gente não está só colocando uma história que a gente viveu para fora, mas a gente está inspirando outras pessoas, né? E eu tenho certeza, eu vim com esse propósito, tenho certeza que o Rafa também. E vamos, né, transbordar aí nesse momento com vocês. Top. Pessoal, eu sou Rafael Marcos, aqui também da cidade de Juiz de Fora, e você acertou, tá? Tem que ser ela primeiro mesmo, porque se não fosse ela, nem aqui eu estaria. Que isso, gente? Olha, já começou com o pé na porta. Que isso? Já subiu a régua. Voadora. Sacudindo. Subiu a régua. Então, se eu tô aqui para compartilhar algo na sua vida que tá do outro lado aí, é graças a essa mulher mesmo. Então, você fez certinho, Daniel. Parabéns. Que isso, hein? Bom, eu vou aproveitar e agradecer o Daniel ter chamado o Rafael no programa, porque finalmente eu tenho na mesa alguém careca como eu. E eu vou querer ver aqui o Daniel fazer piadinha hoje. Não, mas eu sou careca por opção. Eu raspo. Se eu deixar crescer, eu fico bem mais cabeludo que o Daniel. Eu, inclusive, vou pedir até o óculos escuro pra produção, porque tá dando um reflexo. Eu acho que você devia pegar leve, que a sua situação hoje pode ficar ruim para você. Pessoal, antes de passar a palavra aqui também para os convidados iniciarem, vou falar aqui do Rafa. Ele tem um livro chamado Quando o Fim é Apenas o Começo. Esse livro aqui, que foi um presente, inclusive, do Dani também, o Daniel, o meu xará, fez uma dedicatória para mim aqui. Muito obrigado pelo presente, onde eu pude conhecer um pouco mais da história do Rafael. Eu tenho certeza que vocês vão se sentir impactados, porque... É uma história muito bacana. Infelizmente, eu vou falar infelizmente com totalmente maiúsculo, a história que você relata aqui, possivelmente você vai contar pra gente aqui, é uma história mais comum do que eu imagino, né? Eu, graças a Deus, não tive essas mesmas situações,
mas eu sei que isso tá dentro de pelo menos 70% das pessoas. E talvez esse relato que você vai trazer, e quem puder tiver a oportunidade de ler o livro também, a gente vai colocar, inclusive, o link lá. Nós temos no nosso Instagram um destaque que é biblioteca. Todos os livros que são mencionados aqui no podcast, livros também que a gente acredita, porque já leu em alguns momentos, que fala sobre empreendedorismo, sobre o que a gente tem aqui de propósito, né? E esse aqui vai estar lá também. As E o pessoas nosso podem Instagram clicar. é _podcast_SA. É isso? Ô, produção, Finalmente eu decorei esse troço. você lembra, produção? Ele brigou comigo aí no Sempre é. episódio... Decorou, Daniel, ou ele diminuiu o vinho hoje? Eu acho que hoje... Eu acho que foi o episódio 4 ou 5 que você brigou comigo, que eu não lembro dessa M. Não, então beleza, é isso aí. Então tá aqui, ó. Quando o fim é apenas o começo. Então, quem vai começar? Vai ser Isabor novamente, né? Deixa ela, depois você entra com o pé na porta. Então tá. Vai lá, Isabor. Então, a nossa história é bem longa, eu e o Rafa, né? A gente começou. Eu gosto. Na verdade, eu queria que ele começasse, porque eu gosto muito de Aqui ouvir nós vamos fazer ele. o que você quiser. Eu gosto muito Eita, Você de. que vai determinar. Então tá. Por favor, meu querido Eu Rafael. gosto de ouvir ele contar esse início, eu acho que é muito legal, eu gosto muito de ouvir ele contando. E aí eu vou intrometendo aqui no... Boa, boa. Então vamos lá, né? Pessoal, presta atenção. O primeiro código que eu quero te entregar aqui é sempre que você tiver num podcast como esse, você tem que estar com pelo menos um papel e uma caneta na mão para você anotar todas as coisas, todos os códigos aqui, porque uma coisinha aqui pode mudar o jogo da sua vida, assim como mudou a minha. Eu, há 10 anos atrás, eu entrei numa sala, eu acho que é 10 anos mesmo, 10 ou 12, né, meu bem? Eu entrei numa sala, e eu entrei nessa sala, cara, pensa num cara completamente destruído. Só que eu não sabia que estava tão destruído daquele jeito. Entrei naquela sala de um treinamento que eu fui praticamente forçado para agradar um amigo meu, e eu sentei lá atrás. E aí quando aquele treinador começou a falar sobre, né, como que funcionava sua mente, por que você fazia o que fazia, todas as vivências que você teve lá no passado, te prejudicava nos dias de hoje, né, e tal. E eu fui olhando aquele trem, e aí o cara foi aprofundando, e ele contou a história do pai dele, e foi identificando muito com a minha história. E ali, cara, atrás de uma pilastra, eu era muito tímido na época, tímido ao extremo mesmo, não conversava nem com a minha esposa, né, que na época era minha namorada, tinha muita dificuldade de olhar nos olhos, de conversar, inclusive eu jamais imaginaria de estar num podcast como esse, era algo assim, impossível para mim. E eu atrás daquela pilastra comecei a chorar e não conseguia segurar o choro, cara, e chorando, só ficava chorando o tempo todo, e na época meu apelido foi até de Chorão, mas me apelidaram de Chorão, porque todos os treinamentos eu ficava chorando igual um doido lá atrás. E ali eu fui olhando para dentro de mim, entendendo o porquê que eu era do jeito que eu era, porquê que eu fazia as coisas que eu fazia, que eu desagradava a tudo e a todos. Isso, né, a gente era namorado, desagradava ela, minha mãe, até mesmo meu pai, meus irmãos, as pessoas na rua, não tinha consciência de nada. Então eu sobrevivia de acordo com aquilo tudo que eu tinha aprendido, né, fazia o que fazia. E aí, pessoal, eu conto muito nesse livro aqui, um pouco do que eu fui lembrando nesse dia lá, porque muitas das coisas eu tinha esquecido, né? Eu não lembrava das coisas que eu tinha vivido. E no treinamento ali, aquelas coisas vieram na minha cabeça, na minha memória. Um monte de flechas. Um monte de flecha. E eu já quero falar algo aqui, que é muito poderoso. A gente precisa entender que todas as nossas vivências que a gente teve lá atrás, a gente precisa resolver elas. Porque o nosso cérebro ele é feito para nos proteger. E nesse momento que você vive algo doloroso, o que ele faz? Ele pega aquilo e esconde, para não te trazer dor, porque ele quer te defender, te proteger. E isso aconteceu comigo. É tipo aqui, ó, a gente está nessa sala aqui de podcast, está tudo limpinho, arrumadinho. Então, se a gente pegar aqui um rato, botar debaixo do tapete aqui, aparentemente vai estar tudo limpinho, não é assim? Assim também funciona a nossa vida. Só Mas que o rato está ali, né? O rato está ali. E ele está morto. O que vai acontecer? Vai feder. Daqui a pouco ele começa a feder. E assim também é na nossa vida. Então, como você começa a feder o quê? Não sabendo lidar com dinheiro, não sabendo lidar com as pessoas, todo aquele comportamento nosso é um manifestar desse rato. Desses mal resolvidos lá da infância. Desses mal resolvidos da infância. Porque a gente, cara, o ser humano, ele nasceu para fluir de forma natural, sabe? Leve. E hoje tem cada vez mais pesado, carregado, e a gente fica tentando debater com aquilo, com o efeito, sendo que existe uma causa. E nesse treinamento eu fui descobrindo isso. Porque lá na minha infância eu cresci
vendo meu pai batendo na minha mãe o tempo todo, batendo na gente. Pra vocês terem ideia, meu pai uma vez pegou, fileirou a gente assim, deu um tiro, passou próximo de mim. Um tiro que ele deu, ele pegou na porta. Essa imagem ela ficou muito clara na minha cabeça. Então isso me trazia danos demais na minha vida. E eu não entendia. Uma pessoa que era para cuidar de mim, parente. Minha mãe saía para trabalhar escondido do meu pai e essa pessoa fazia eu ter relação sexual com ela. Eu com 4 para 5 anos de idade. Então, uma pessoa que cuidava de você. Cuidava, parente próximo. E quando é parente próximo, o dano ele é muito maior ainda. E hoje foi feita uma pesquisa que 70% das pessoas, homens e mulheres, sofreram algum tipo de abuso na infância. Eu falei 70% aqui também, de aquela estatística, um parêntese para uma piada, para dar uma aliviada aqui. Estima-se que 92% das estatísticas são inventadas na hora. Quando eu soltei os 70% aqui, foi essa estimativa. E que bom que está condizente com a realidade. Né? Isso é uma pesquisa mesmo. E assim, a gente não tem noção do quanto a nossa vida trava. E trava, vida financeira trava. Todas as áreas da sua vida ficam travadas por conta disso, né? E eu lembro também que eu não era careca, senão. Eu era cabeludinho, lourinho. Todo mundo era cabeludo no momento. Né? Ninguém nasce careca e morre careca só, né? A vida inteira. Né? Então, assim, eu tinha um cabelinho lourinho, eu tinha um olho verdinho, cara. E meu pai, ele é negro mesmo. Só que minha mãe é branquinha, loura. E aí meu pai, eu lembro da cena, ele falando que eu não era filho dele, né? Que eu era fruto de uma traição. Então já vi ele até agredir minha mãe algumas vezes por conta disso, por inventar isso na cabeça dele, né? Não sei se ele fazia isso para justificar algumas coisas erradas que ele fazia. Eu não sei o que passava na cabeça dele. Só que ele fazia. Então uma criança que foi criada, né, num lugar, passando, vivenciando tudo isso, não tem como dar certo no futuro. Se não voltar lá e ressignificar isso. Entendeu? Não tem como. Então, a maioria das pessoas que estão aqui vendo esse podcast, cara, tem coisa lá atrás que você precisa ir lá e não é viver aquilo, mas ressignificar aquilo, dar um novo sentido. No decorrer do podcast a gente vai falar, né, sobre isso, como fazer isso. E outra coisa, eu perdi 2 irmãos que morreram de fome, desnutrido. Caraca. E a minha irmã hoje, que é viva, o médico deu o diagnóstico para ela, falou, ela está morta, mãe. Falou com a minha mãe que ela tinha morrido. E de fato tinha mesmo, foi um milagre mesmo. E depois de um tempo, né, na hora de... Minha mãe já tinha saído da sala e tudo, e ela pegou e começou a voltar à vida de novo. Que isso? Até hoje ela tem um buracão na cabeça aqui, por conta desse trem, e ela também estava desnutrida. E aí o médico foi entender isso, né? E um outro irmão, meu pai matou com um chute na barriga da minha mãe, deu um chute na barriga dela, meu irmão morreu, já estava com 8 meses, né? Acho que 8 para 9 meses. Pô, que coisa... dura, hein? Dura. Que infância dura, né? Foi pesado demais. Muito pesado. E fora as humilhações que a gente sofria. A gente morava num barraquinho lá na Cidade de Solca, e aí toda vez que chovia, todos nós irmãos, onde a gente estava, a gente corria para casa, que minha mãe sempre ficava em casa, né? E eles chegavam lá para ficar segurando a parede da casa. Foi a época que eu fui mais, né, que eu mais orava na minha vida, porque a gente ficava ali pedindo a Deus para que a casa não caísse em cima da gente. Então, assim, humilhação. Na segunda série, acho que primeira para a segunda série, eu abandonei a escola, porque eu ia para a escola descalço, cara. Não tinha um sapato para ir para a escola. Então, as pessoas riam, né? Criança, né, cara? Criança. Fazendo bullying, ria, com a confusão. E eu ia mesmo só para merendar na época. Não tinha um caderno, não tinha nada. Fazer o que na escola? Não tinha, né, motivação nenhuma. A não ser ficar arrumando briga, problema, porque era uma forma da gente... extravasar, né? Extravasar. E aí... Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Cara, que história sensacional. Isso mostra muito também o seguinte, como é que você consegue superar isso tudo, né? Como é que chega um ponto da sua vida, de repente você olha para trás e fala, peraí, deixa eu voltar lá, deixa eu olhar isso de novo. Porque primeiro é o seguinte, né? E tem Acho que que ter coragem, independente né? da porrada, da quantidade de porrada, de certa forma foi essa dor que te fez o homem que você é hoje. Verdade. Forte que você é hoje. Verdade. Então, de certa forma, tem um lado aí até de gratidão, né? Assim, certas vezes a gente tem mania de sempre reclamar da vida, mas muitas vezes
o que a gente acha que é ruim no momento nos torna uma pessoa infinitamente melhor lá na frente, e é isso que você nitidamente demonstra, não só pelo seu livro, mas com as suas falas aqui, né? Verdade. Mas prossiga, eu só falei aqui enquanto você bebia água para te quebrar Não, o mas galho. foi bom mesmo. Porque hoje, Sérgio, eu até defendo uma tese também, porque tem gente que às vezes viveu algumas coisas, e você tem um perigo para os pais. Vamos supor, você teve uma infância dolorosa, igual eu tive uma infância terrível. Só que hoje, quando eu deparo com alguém que às vezes está passando por algo, eu também não ignoro isso, Sérgio. Porque tem gente que está passando por algo menor, só que a resistência dele é muito menor também. Sim. Porque tem gente que quer comparar a dor que ele teve com a do outro. Então, às vezes, com a boa intenção de querer ajudar, às vezes até filho mesmo. É. Você, hoje, rapaz, eu passei por isso, por aquilo, hoje você está aí frouxo, você está não sei o quê. Então, você está fazendo uma construção muito errada das pessoas que estão à nossa volta. E, às vezes, a gente, com boa intenção, tenta fazer isso. Então, um ponto muito importante aqui também, a gente nunca comparar, né, a nossa dor, o que nós passamos, né, querendo julgar o outro, mas sim para inspirar e ajudar. Até porque pode parecer a mesma coisa, só que existe uma diferença muito grande em cada um, né? Como que você vai lidar com aquilo. Isso aí. Eu posso lidar de uma forma, você de outra, ele de outra, ela de Claro. outra. E a dor, às vezes, aparentemente será a mesma. Verdade. Mas é a nossa capacidade de lidar que entra em jogo, né? Isso aí. Por isso que comparar é complicado. É Concordo muito com você. complicado. Tem destruído muitas pessoas por conta disso. Lá em casa mesmo, nós somos hoje 6 irmãos, né? Por parte de mãe ali. Muitos estão presos ainda em muita coisa, que a gente viveu junto, coisas eu saí. Teve coisas que não me afetaram, teve coisas que me afetaram demais. Então teve coisas que afetaram os outros. Então cada um dá um significado e traz um sentimento para aquilo que viveu. Então por isso que a gente tem que respeitar isso, né? Muito importante a gente falar, porque eu tenho visto muita gente matar o outro aí por conta de trazer a dor que sofreu, né, na vida do outro nos dias atuais. Não cabe comparação. É, Perfeito. e as coisas também mudaram demais, Sim. né? O estilo de vida, tudo. E aí, ó, eu lá nesse treinamento, carregando assim, Quantos anos você tinha nesse treinamento? Foi a virada de chave, não foi? foi a virada de chave. Quantos anos 10 você anos tinha? atrás, né? Foi 10, eu tô com 38 anos, 28 embora não anos. parecer, né? Ou parece? O quê? 38 anos. Parece. Parece muito. Que Parece isso? 38. Você Parece tem 38? pinhãozão? Não, parece 38. Que isso, velho? Muito sincero, esse cara. Aí não Não parece. tem nem a boa vizinhança. Não, uns 37. Eu tenho certeza que a galera vai colocar, não, o Sérgio tá doido. É 20 é. anos, esse cara parece que tem. Tá certo. Então eu tinha 26 anos mais ou menos, né? 26, 25 para 26 por aí, né? Foi um pouco logo que a gente casou, né? E aí eu vendo todos o cara falando e tal, identificando com aquilo, trazendo aquela consciência a meu respeito. E engraçado que eu fui nesse treinamento por conta de uma empresa. Eu saí até da empresa que eu trabalhava, até com o Diogo ali, né? Que tá filmando nós aí. O Diogo agora tá assim, caraca, velho, olha eu sei o que esse cara passou. E eu dei falta pra ele o dia que ele faltou lá. Não, o Thiago... Ô, Diogo, quantas vezes você bateu o ponto dele pra ele não receber aquele dia? Mas em tempo real. Quantas vezes você... Vocês estão falando aí. Não, e ele já era desse jeitinho aí, estilozinho playboyzinho. Eu falei, cara, vou pegar esse cara lá na saída, velho. Ficava Quantas quando eu lá vezes pra você descarregar cortou o caminhão. ponto dele? Rafael ia pro trabalho só pra vender as coisas pra mim. Ele vendia notebook, vendia celular. Vendia mesmo. Então, otário, Já então, empreendeu, já. Eu já era CLT, mas já empreendendo lá. Entendi. Então ali eu comecei, né, a ter essa visão toda ali sobre tudo que eu tinha vivido. E esse treinador, ele começou a falar, ó, o que mudou minha vida foi... E aí começou a falar de um quadro de sonho. Cara, você tem que ter sonho. Eu falei, sonho? Que sonho? Meu sonho é... Sobreviver, né, velho? É sobreviver. É acordar vivo, mas... Acordar vivo amanhã naquilo. Nessa época a gente tinha acabado de casar. E quando a gente casou, cara, eu estava desempregado. Tinha acabado de sair da empresa lá e estava nessa empresa lá que é uma... O que é esse colchão magnético? Era freelance, venda, assim, né? Fui lá aprender, ver como é que era. Eu falei, pô, desempregado. E acho que a água, a luz lá em casa estava cortada, né, mano? Não sei se é a água, a luz. É, quando a gente casou, nossa casa não tinha esgoto. Né? O Rafa desempregado, nossa casa não tinha esgoto. E foi muito engraçado, a gente ganhou a nossa festa de casamento, né, meu bem? Ganhamos. E aí acabou a festa, gente, eu era muito inocente. Acabou a festa, eu fiquei assim, gente, e agora? O que a gente... Vamos Como é pra que a gente vai onde? voltar pra nossa casa? Tem até vergonha de voltar pra Se não casa. tem esgoto, como é que Não, vai mas eu te fazer? dei uma lua de mel chique, pô. Aham. Aí, nossa, o que salvou a gente, que eles fizeram aquele negócio de gravata, né?
Ah, sei. Aí acabou a festa, aí a gente... Isso tá no livro. Você Tá, conta no tá. livro. É, acho que tá no livro. Eu falei, Hotel "Oi, não, A lua de hotel. mel foi custeada pela venda da gravata. foi a venda da Isso mesmo. gravata. Aí no outro dia a gente saiu, foi almoçar no restaurante E voltamos Cintina pra casa. BR lá. Meu amigo, que mulher que você Fomos tem, pra hein? cá. É, Que mulher, foi. hein? Divisão, hein? É por Mulher isso que eu falo. Que te pegou lá atrás, Ah. você nessa situação, né? Complicadíssima, desempregado e tal, e acreditou e tá aí junto o resultado. É, Que bacana. A gente caminhou junto, né? Muito bacana. E o povo às vezes fala, já bota com a Rafael porque o Rafael tem dinheiro. Coitado, não sabe nem do preço do que ela passou. Eu ali já com- acho que ela não tem visão, eu acho que ela é cega. Visão, acho que ela não tem. Inclusive, óticas Diniz. Eu acho, a Diniz tinha que me patrocinar. Vamos Aí. colocar. Ó, Ô, eu Kátia, sei que... Ó, Kátia, vamos Não, colocar um Ó. óculos nela. Porque ela A vê o grande chance do coração. Rafael- Só. É, coração. Ela vê o coração. mas sabe o que acontece? Eu, apesar assim, né, quando eu conheci o Rafa, eu tinha 14 anos. A gente casou, eu tinha 17. Só que apesar da idade, eu sempre fui muito madura. Né? A vida me fez amadurecer muito rápido, né? E assim, por mais que, mesmo quando a gente tava namorando, o Rafa, ele era muito avacalhado, né? Meu Não, não é tanto assim Deus, também, era não. muito avacalhado. Exagerou, né? Só que Eu adorei a expressão, ele eu quero saber o que é uma pessoa avacalhada. avacalhado. Vou precisar que você explique Conceitua, realmente. cara, gente. Então, Por favor. avacalhado é uma pessoa bagunçada, sabe? Assim, em todos os sentidos. Ah, Porque, gente, hoje quando eu olho pra trás, eu largada, falo, cara, literalmente, como assim. que naquela época, cara, como é que eu namorei o Rafa? Ele não conversava. Como que você namora alguém, gente, sem conversar? É amor, só pode ser amor. Não é, Então, Rafa? assim, ele não Pois é. Explicação conversava. não tem? Ele era, nossa, era muito tímido e ainda aprontava. Aprontava o quê? Rafael, mentira. Aprontava horrores, Não pergunta o sumia quê, do né? mapa, entendeu? Sei. E aí, só que, cara, ele sempre teve algo que assim, me chamou muita atenção. Que por mais que ele fazia isso, no fundo, eu falava, cara, é esse cara que eu quero pra minha vida. Porque na época a condição da família dele não era muito boa, eles moravam numa casa muito simples. Eu fui conhecer a família dele depois de um ano, por causa de muita insistência, porque ele tinha vergonha de me levar, porque a casa era muito simples. Só que quando eu cheguei lá, eu fiquei muito impactada, porque a casa era simples, mas aonde ele ficava era o cômodo mais organizado da casa. Aonde ele estava, a casa não tinha piso, mas o quarto dele tinha piso. Na casa não tinha televisão, mas o quartinho dele tinha televisão. Entendeu, filhão? Porque eu vendi os computadorzinhos, os negocinhos. E aí, ele sempre assim, mesmo quando ele trabalhava no Bahamas, né, que quando a gente se conheceu, ele trabalhava no Bahamas. Então, assim, não ganhava muito, mas ele tava sempre se virando. Ele não tinha preguiça. Às vezes ele saía lá de casa, já era tarde, acordava no dia muito cedo, já saía, já pegava um bico. Então eu falei, cara, esse cara, ele me gera segurança. Tem valor, né? Esse cara, eu sei que, assim, que ele não vai ter preguiça de vencer na vida. E nessa época, eu olhava pra mim e falava assim, poxa, eu tô aqui tentando vencer. Eu era manicure na época. E quem dera se fosse igual hoje, né? Meu Deus. Eu jamais imaginava que naquela época eu seria manicure ou empresária. Hoje eu sou empresária, sou mas eu não empresária, tinha essa mentalidade antes, né? E aí ganhava muito pouco, mas o Rafa tava sempre ali, sempre arrumadinho nas condições dele, né? E eu falei, cara, esse cara, ele tem algo diferente. De vacalhado já foi pra Não, arrumar. melhorou Oh, já demais. melhorou. Eu não sei o que você fez, você deu um beliscão nela, mas eu perguntei uma coisa, respondeu outra. Rápido, né? Perguntei o que é avacalhado, não, ele é arrumadinho, o quarto dele era organizadinho. Mas essa expressão avacalhada é nesse sentido mesmo, assim, de bagunçado, sabe? Sei. É meio perdido mesmo, ele era muito perdido na vida. Só que eu também era, né? E eu falo que a Disney me enganou, como tem enganado muitas mulheres até hoje. Hoje a gente vê as mulheres, hoje parece que as mulheres são mais evoluídas, né? Entendidas, hoje a gente tem muito conhecimento, mas tem muitas mulheres enganadas pela Disney. Pela Disney? Pela Disney. Ah, por quê? Em que sentido? Hoje a gente, quando se fala de relacionamento, principalmente, jamais hoje uma mulher faria o que eu fiz há um tempo atrás. É De difícil. não olhar para a circunstância, mas em olhar o potencial que está dentro da pessoa. De saber que a pessoa pode crescer Você olhou pro interior dele, no né? interior dele. Porque se eu fosse olhar para a circunstância, É, e a eu já gente tá num mundo- teria parado há muito tempo. Realmente a gente está num mundo que tudo nos leva a olhar para as Qualquer coisa é circunstâncias, motivo né? de É parar. líquido, né? Verdade. Mundo líquido, né? E a gente sabe que hoje todo mundo tem uma história. Profundo isso que você falou, hein? Sabe? Hoje a gente tá aqui porque a gente tem uma história, né? Pra contar. Então, às vezes, quando a gente, vamos supor, se alguém te fere, se alguém fala alguma coisa que você não gosta, às vezes, hoje, as pessoas já ficam com ódio,
já gera rancor, já não quer mais estar perto daquela pessoa. Só que aquela pessoa, ela carrega uma história. Tem uma história atrás daquela pessoa. Esses dias eu conheci uma moça e ela tinha um hábito que não era muito legal. E aí eu falei, cara, todo mundo incomodado com aquele hábito dela. E aí eu lembrei que há uns anos atrás, ela criou esse hábito que hoje parece ser algo não legal, uma expressão não muito legal de sensualidade, só que há uns 8 anos atrás ela sofreu uma paralisia no rosto. Então ela criou esse hábito de ficar passando muito a mão no cabelo, no olho, por causa da paralisia facial que ela teve. Só Isso que reverteu? ela continuou com o hábito, hoje ela é normal, só que ela continuou com o hábito que hoje transmite algo. Que é tipo mexer com o cara. Ou seja, tudo tem uma causa, né? Parece que tá insinuando pra alguém. Entendi. E aí, assim, hoje, como eu e Zabô, eu ensino muito isso para as mulheres. A gente precisa olhar pro coração. Porque todas as mulheres, homens, né, todo mundo tem feridas que de alguma forma a gente coloca para fora, a gente expressa essa ferida. Né? Eu, por exemplo, eu me tornei uma pessoa muito agressiva. Hoje, né, as pessoas não olham para mim e falam, nossa, Zabô não é agressiva. Mas eu, assim, ainda conheci o Rafa ainda, né? Que na época ele era professor de Muay Thai. Era brabo. Pit boy. Era pit boy, né? Era bravinho. Era Bravinho. bravinho também. Sei Não, como é. bravão mesmo. Então, assim, eu acabei perdendo a minha identidade, por quê? Por causa das coisas também que eu vivi no passado, né? Eu perdi meu pai com AIDS e eu fiquei durante 8 anos fazendo exames, né? Sem saber como seria meu próximo ano, né? Então, isso criou, tipo assim, eu me tornei uma pessoa que eu não era. Eu perdi a minha identidade por causa disso. Então, eu fiquei muito agressiva. Era uma defensiva, porque eu sofri vários preconceitos na infância por causa disso. Mesmo que recebi o diagnóstico negativo, as pessoas, como o médico não sabia explicar como eu não tinha, as pessoas não acreditavam. Achavam que minha mãe estava falando mentira para me proteger, para não sofrer preconceito, essas coisas. E a gente ficou vivendo assim durante 8 anos. Então, esse processo destruiu a minha autoimagem. A forma como eu me via, né? Eu não tinha muitos amigos na infância, as pessoas não queriam estar muito perto. Só que eu estava acostumada com uma casa o quê? Cheia. A minha casa vivia cheia antes disso tudo. E de repente ela ficou vazia, sem ninguém. Então aquilo ali me fez primeiro tomar raiva das pessoas. Eu vi o ser humano como algo ruim. E quando você conheceu o Rafa, você já tinha vivido isso, essa Já questão tinha do seu vivido pai. isso, aham. Talvez também tá aí, pode ser o motivo pelo qual você olhou além das circunstâncias, né? Sabe o que Porque me você fez? viveu isso dentro de casa. Então, eu descobri isso. Sabe por que eu não desisti do Rafa? Porque minha mãe cuidou do meu pai durante 9 anos, mesmo sabendo que ele tinha pego a AIDS, traindo ela. Meu pai saiu com uma prostituta uma noite e essa noite destruiu a vida dele, né? Caramba. E minha mãe cuidou dele 9 anos. E aí, todas as vezes, mesmo depois quando a gente casou e o Rafa, a gente enfrentou vários desafios no casamento, né? Problemas financeiros, traições, brigas, muito. Nosso lar era um inferno, essa é a palavra. Replica um pouco até, né, da... Só que eu também não conseguia. As pessoas falavam assim, nossa, você é muito boba. Nossa, você tolera demais, o Rafa fica te manipulando. As pessoas criaram a imagem de uma mulher boba minha, sabe? Só que elas não sabiam que no fundo, primeiro que eu sabia, eu sentia assim no meu coração que o negócio ia virar. Que bacana, cara. Sabe? Eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir e ver esse podcast, esse episódio de hoje, vai ter uma identificação muito grande com a história. Claro que, independente do contexto que está por trás, mas eu tenho certeza absoluta, né? Porque é uma história muito bacana, tanto a sua quanto a dela, quanto a de vocês dois, né? Verdade. Como é que unir isso tudo e o resultado tá aí? Que bacana que é isso. Que bacana. E aí eu falei assim, cara, a minha mãe, poxa, ela tinha 1000 motivos pra ter desistido do meu pai, deixado ele se lascar pra lá sozinho, ficar doente, ter que se virar. Mas ela decidiu cuidar dele até o último minuto. Ela carregava ele, ela trocava ele. No final ele ficou cego, ele parou de andar, ela dava comida na boca, ela carregava ele no colo. Era assim, eu lembro, essa imagem são muito claras na minha cabeça. E aí, quando eu olhava pro Rafa, eu falava assim, nossa, é tão pequeno. Não, eu vou aguentar mais um pouquinho. E eu fui aguentando. Só que chegou um tempo, eu via também que, fica a dica para as mulheres aí, que não é que a gente tem que tolerar. Né? Isso até serve pra nossa vida, porque às vezes você tá ali vivendo uma vida, tolerando aquela vida, aceitando, achando que você não merece algo melhor. Só que às vezes a gente precisa recalcular a rota.
parar, calma aí, essa estratégia até hoje tá assim, não mudou, eu preciso recalcular a rota, usar uma nova estratégia. E qual foi a estratégia que eu usei com o Rafa? Despertando eu e Isabô. Calma aí, agora eu vou cuidar de mim. Quem eu sou? O que eu gosto? Sabe, eu comecei a cuidar de mim, me amar, me posicionar como mulher. E aí, sem muito falar, eu falei assim, cara, por que a gente tem 12 anos de casado. Tem, quanto tempo que eu saí do oxigênio? 8 anos. 8 anos, 7, 8 anos que eu saí do oxigênio. Fala 8 não, porque se tiver algum negocinho com 7, ele vai Vai beirada, hein? Vai dar DR. 7 anos. O que é sair do oxigênio? Cara, eu vivia assim uma vida... Eu não vivia, eu sobrevivia. Uma vida de tristeza, sabe? Porque quando eu achava, tipo assim, nossa, agora vai. Aí vinha uma bomba do Rafa, vinha uma crise financeira, vinha uma dificuldade. Então, assim, vinha várias humilhações. Então, quando eu achava que eu ia, vinha outra bomba, né? Só que nesse processo eu aprendi que não tem como, a gente não muda ninguém. Então, eu falo que hoje no nosso casamento, a gente tem uma família restaurada, graças a Deus por isso, né? Transformada. Só que eu falo que não foi o Rafa que mudou. Foi eu que mudei. A gente não muda ninguém, mas a gente consegue se mudar. E aí, quando a gente se muda, a gente inspira. É isso aí. E aí sim muda. E uma mulher, gente, eu falo que assim, hoje eu sou mentora de mulheres, eu ajudo mulheres. E eu acredito demais na mulher, cara. Eu falo que uma mulher bem posicionada no lar dela, cara, é impossível não ter um lar feliz. É impossível não ter um lar em paz com uma mulher que se conhece, uma mulher que se ama, que se valoriza. Porque o homem, cara, ele nasceu para ser honrado. E a mulher para ser amada. E hoje a gente vive uma sociedade que tem muita troca de papéis. Né? Eu sou super a favor do empoderamento feminino, mas o seguinte posicionamento, né? Eu acredito muito que a mulher tem sim que sair, igual eu, né? Eu tenho os meus negócios também, o Rafa, nós somos sócios nas nossas empresas. Eu também sou mãe, tenho 2 filhos. Então a minha vida é uma vida real como qualquer outra mulher. Eu também, esses dias, tem um tempinho, eu postei limpando a casa, eu não tinha o hábito de postar, né? E aí eu recebi vários directs, tipo assim, nossa, eu nem achei que você fazia isso, que você limpava o banheiro. Falei, gente, eu sou uma mulher real. Faz cocô também, né? Né? Quando Né? Então, assim, eu sou uma mulher normal, né? Lógico que hoje eu tenho uma rede de apoio que me ajudam para que eu consiga ajudar mais pessoas. Sim. A gente precisa de ajuda, né? Só que, pra mim, a mulher hoje empoderada, eu defino ela da seguinte forma. Não é a mulher que tem muito dinheiro. Não é a empresária só. Não é a mulher que só anda finamente, que tá sempre bela, sempre maquiada. Não é a mulher que necessariamente tem que empreender, ou tem que ter filho, ou não tem que ter filho. O que eu defino essa mulher? Pra mim, é a mulher que entende o valor do lar. Para você, mulher empoderada é essa. Essa. Por quê? Pra mim não adianta uma mulher ser empoderada, a gente definir ela só como empresária, uma mulher bem-sucedida profissionalmente. Porque antes dela se tornar uma empresária, ela saiu de um lar. Então não tem como você se falar que você é empoderada se você não entender de onde você veio. Porque hoje eu sou o que eu sou porque eu vim de um lar. Por mais que esse lar às vezes teve algumas controvérsias, teve uns desafios, mas ele formou a Isabô que eu sou hoje. O meu caráter, muitas coisas eu aprendi, né? Com coisas ruins, com coisas boas também. Então, hoje, a definição de empoderamento que é ensinada hoje para as mulheres, para mim, só está formando mulheres mais ansiosas, porque elas se comparam demais. Ela quer comparar o sucesso que a outra está tendo, que ela ainda não tem. Isso é um problema e é tão relativo, né? Muito. Porque tantas vezes faz uma comparação de uma coisa que nem existe. Ela acha que é assim, mas na verdade muitas vezes nem é. A gente estava falando isso outro dia, como é que o Instagram, essas redes sociais, mostram coisas que a realidade é completamente distinta. Verdade, tem Como é que você vai fazer um comparativo utilizando isso como base? Não tem cabimento. E aí as mulheres, por exemplo, que são CLT, se sentem inferiores, porque para a mulher empoderada só são as empresárias, não sei onde está escrito isso. As mulheres que cuidam dos filhos, que é o bem mais precioso que o Senhor nos deu. Para as mulheres empoderadas hoje, elas não têm valor. Porque a mulher hoje que decidiu cuidar dos filhos, ela não tem valor para a sociedade. Ela geralmente é vista como uma mulher boba, uma mulher submissa, uma mulher que o marido faz o que quer. Só que eu vejo essa mulher de uma forma muito, muito diferente. Sabe? Por mais que hoje eu não estou 100% do lar, né? Eu também sou empresária, eu também tenho os meus negócios, mas eu valorizo muito essas mulheres.
Muito, muito. A mulher hoje que decidiu, por escolha dela, a opção dela cuidar do lar. Às vezes ela ainda não tem filho, tá tudo bem por isso. Mas hoje tem muitas mulheres que vê a mulher empoderada, ela não pode ter filho. Como que vai encaixar uma criança na minha agenda? Então, geralmente, hoje, as mulheres que a gente se considera mulheres bem-sucedidas são mulheres que não dá pra ser mãe. São mulheres que geralmente não dá pra casar. Só que como, cara, que você vai querer ter sucesso, não tem como você falar de um empoderamento, que eu acredito que é um posicionamento, um topo, sucesso, assim que eu vejo uma mulher empoderada, né? Só que não tem como se você não olhar pra base. O que adianta uma mulher ela ser só bem resolvida em apenas uma área, que é a financeira? Profissional. Se emocionalmente ela tá destruída, ela tá ali toda maquiada, toda linda. Eu lembro que teve uma vez, eu fui num lugarzinho simples, levar uma ministração, né, que eu também sou cristã, só que era só para empresárias. E aí, eu tinha visto que tinha uma moça lá que tinha um bebezinho, e aí eu pedi uns lencinhos dela, e era um grupo menor, devia ter umas 6 mulheres nesse dia. Só que elas chegaram lá com muita arrogância. E aí eu pedi que todas elas tirassem a maquiagem antes de eu ministrar. E foi um impacto muito grande, porque algumas não queriam, porque, poxa, fiquei o dia inteiro, né, me preparando ali para chegando, né, só que elas estavam escondidas atrás daquela maquiagem. Então, hoje eu vejo que as mulheres têm sofrido muito com isso, esse tal empoderamento feminino. Então, eu tenho tentado hoje reformular esse empoderamento. A mulher que está no lar, sim, ela é empoderada. Se ela ainda não é empresária, ela também é empoderada. Se ela tem filha, ela também é empoderada. Então, hoje, para mim, a mulher empoderada é uma mulher que entende a base dela. Da onde ela veio, valoriza a Suas família. origens, sua história. As que são casadas, que entende que o lar dela tem que ser o melhor lugar do mundo. Então, eu tenho tentado trazer isso, né, com um pouco que eu vivi até aqui, sabe? Como o nosso lar hoje, né? Hoje eu falo que hoje eu e o Rafa nós temos sucesso. Mas não é porque a gente teve uma virada de chave financeira na nossa vida profissional, não. É porque hoje a gente tem um lar. A gente tá aqui fazendo podcast, mas daqui a pouco a gente sabe que a gente tem um lugar pra voltar. O Cacá Diniz falou Sabe? isso no episódio, né? Dinheiro compra uma casa, mas não compra o lar. Não compro E lá. quantos filhos vocês têm? 2. Qual a idade? Um tem 3, 8 tem 8. 3 e 8. É uma fase deliciosa, né? Os dois casos aí. Que bacana, que bacana. E aqui tem até uma conexão até que com o episódio do Neilson, que ele falou que ele casou com 19, 21 anos, né? Quando ele foi vender pão com manteiga na rodoviária. E aí, em algum momento, quando ele já tinha casado, aí falou que a esposa dele decidiu cuidar dos filhos. Lembra que ele falou isso? Quando a minha esposa decidiu cuidar dos filhos, esse realmente foi uma excelente mãe, ou seja, ela saiu do contexto do negócio ali, que estava ajudando ele, para poder cuidar da casa. Eu acho que não tem regra, eu acho que não tem padrão, mas eu acho que a mentalidade, né, da forma como você coloca isso, você dá um olhar para uma coisa que está perdida há algum tempo na nossa sociedade. Né? Eu acho que esse olhar é importante a gente voltar com ele, porque no final das contas, o que está acontecendo hoje também, esse movimento de olhar um pouco para trás, ressignificar, tanto que aparecem diversos coaches, diversos palestrantes, em muitos treinamentos que a gente vai, as pegadas são muito parecidas em alguns pontos, porque eu acho que a importância de se olhar para isso é tão grande que é isso aí, as pessoas começam a passar também uma para as outras, né? E a coisa vai tomando corpo também até, quem sabe, um dia a gente chegar de novo numa sociedade melhor, né? Onde as pessoas têm essa consciência. E sabe o que eu penso também? Assim, eu não só olho para as mulheres no sentido de se olhar inferiores, por às vezes não empreender, ou porque está na fase com o neném pequeno, a gente sabe que a gente não tem muito tempo, é mais corrido e tudo. Mas para olhar até para as bem-sucedidas. Porque até quando elas vão aguentar estar nesse topo, sem ter uma base? Até quando elas vão querer só olhar para uma vida profissional, mas não querer cuidar do emocional? Porque uma hora essa vida profissional vai acabar, né? E aí? Sabe, eu falo que tudo na nossa vida é fases. Hoje, às vezes, você tá top financeiramente, mas pode ser que daqui a um tempo você receba uma notícia e tem que se reconstruir. Hoje, eu vejo que a gente vive um tempo hoje, isso eu aprendi com meu pai e com a minha mãe nessa fase que eles viveram. Hoje a gente vive uma sociedade que eles não sabem o que é recomeço, eles não sabem o que é reconstruir. Por quê? Estragou, joga fora.
Sabe? Hoje você vive uma sociedade assim. Ah, o casamento não deu certo? Joga fora. Ah, esse brinquedo não deu certo? Joga fora. É tudo joga fora. Nada pode ser reaproveitado. Nada pode ser reformulado para uma nova fase, um novo ciclo. Ressignificado. E até no empreender. Quantas pessoas na pandemia quebraram e fecharam as portas? Mas não quiseram parar, refletir, ter uma nova ideia sobre aquele negócio. Trazer uma nova visão para o negócio. No casamento, gente, não existe um ponto final. Nem para a vida existe um ponto final. E no caso da Sabe? pandemia, o que aconteceu muito isso? Muitos casais se separaram porque ficaram juntos. Loucura, né? Doideira. Você casa porque você une, Você quer ficar junto, porque você quer né? ficar junto de uma certa forma, né? E aí quando está todo mundo junto em função da pandemia e tal, as crises Dá B.O. matam o negócio. Aumentou absurdamente o número de divórcios. Né, na época Divórcio, da pandemia. agressões, absolutamente tudo, né? Os extremos. A pandemia, ela trouxe o oculto, né? Muitas coisas ocultas. Porque as pessoas estavam muito fugindo da realidade. Verdade Vou é como trabalhar andar de mais. bicicleta, né? Você tá pedalando, tá andando. Parou de pedalar, aí desaba É. tudo. E assim, muitas Até pessoas parado. estavam, vou trabalhar demais para não ter que olhar para a realidade do meu filho. Vou trabalhar demais para tentar suprir com alguma coisa. Ou para não ver que meu casamento está precisando de uma atenção. Ou tem um problema que precisa ser resolvido. Porque eu falo que a gente vive uma sociedade hoje Nutella, mimada. Que elas não sabem sentar para resolver. Né? Às vezes quer correr do problema, né? E o Rafa, a gente estava falando esses dias, a gente conversa muito, né? Lá em casa. E ele falou algo esses dias que eu fiquei refletindo demais. Ele falou assim, meu bem, a gente precisa viver mais a vida. Ele falou assim, você sabia, né, bem? Você sabia que poucas pessoas vivem a vida? A maioria sobrevive. Poucas pessoas desfrutam dos momentos. Igual a gente tá aqui, cara, daqui a um momento isso aqui já vai ser passado. Ou Então, se a seja, gente tá aqui, agora, cara, é agora. Eu não posso estar aqui pensando no que eu tenho que fazer amanhã, depois, que estratégia eu vou usar, não. Se eu tô aqui com vocês, Se eu tenho que doe dar o para meu esse melhor, momento, né? Verdade. enquanto tá aqui é o extraordinário, né? Tem que ser Tem extraordinário que esse ser tempo. extraordinário. E amanhã a gente sabe que vai ser mais extraordinário, mas agora é o que é importante. Verdade. Porque o que passou é referência, não é nem só lembrança. Verdade. Passa a ser referência, né? O retrovisor é muito menor do que o para-brisa, né? Verdade. Olhar para trás é sempre um ponto de referência para o que você vai fazer adiante, né? A gente tava falando em voltar aqui, né? Igual retomando lá o que o Sérgio tinha me perguntado. Aí nesse treinamento lá, o cara começou a desenhar, falar sobre sonhos, projetos, essas coisas. Só que pensa, um menino que passou por tudo isso não sonhava mais, não tinha plano mais, não tinha projeto mais. Tava em busca de sobreviver, né? Assim como eu vi minha mãe a vida inteira tentando sobreviver, né? Com a ajuda daqui, dali, era o tempo todo mover dela era para não deixar a gente morrer de fome, era só isso. Então eu acabei sendo treinado para ser assim também, o tempo todo correndo para não morrer de fome, para não faltar pelo menos o básico. E aí foi até o Rodrigo Cardoso, ele começou a contar a história dele, que ele chegou numa sala e foi muito parecido com a minha. Sem sonho, sem projeto, a esposa tinha largado ele, e o pai dele fez uma promessa para ele que nunca abandonaria ele. E com 6 anos de idade, o pai dele teve que abandonar ele, entregou para a mãe, e ele vendo aquela cena, e ele prometeu para o filho dele que aquilo não ia acontecer com ele. E justamente o que tinha acabado de acontecer. Então ele foi contando todas essas coisas. Cheguei endividado numa sala, assim, assado, perdi família, perdi isso. E aí o treinador falou comigo, faz seus sonhos, seus projetos e tal. Falou com a galera toda que estava lá, né? E ele falou, o que pode acontecer é de não acontecer. Vou fazer, já estou lascado mesmo. Então quando ele falou isso, me inspirou também a fazer. E aí eu comecei a desenhar. E cada desenho que eu fazia, cada coisa que eu trazia, cara, o olho já começava a encher de água, sabe? E aí eu chorando cada vez mais com aquilo ali, vivendo aquilo. E aquele negócio, por algum momento ali, ficou muito real mesmo. Eu fazendo aquilo, eu comecei a viver, a acreditar que aquilo ia funcionar. E aí eu peguei, outra dica que eu quero deixar aqui também, igual a gente falou, de voltar, de olhar para trás. Cara, a gente tem que olhar mesmo, mas o que tem que mais nos mover, a gente tem que ter muita certeza, é de aonde a gente quer chegar e vai chegar. Porque se a pessoa não tiver estruturada ali no futuro dela, onde ela quer, ela acreditar que daqui 2 anos, 5 anos, ela vai de fato viver aquilo que está, sabe? Se ali lá atrás, de repente, ela nem volta mais.
Isso é muito perigoso, né? Foi feito também estudo agora que fala que levar a pessoa no futuro é muito mais eficaz do que ficar vivendo, remoendo o passado, né? Matou Freud aí nessa, então. Né? Matou Freud. Mas vem de encontro ao que você disse sobre o retrovisor, né? Exatamente. É uma bom referência. como uma referência, não é para você Uma mergulhar. referência. A vida tá aí agora, é daqui para frente, pô. Isso aí, tem até uma tese que fala que a gente pega 100%, isso aqui é muito, muito legal, de 100% a gente deve viver no máximo 30% no passado, né? Na verdade, não, desculpa, 10% no passado, né? 30% no futuro e 60% no presente, para a gente ter uma vida equilibrada. Se a gente inverter esse espaço, acabou. Se você inverter, viver mais no passado, depressão. E é Mais no futuro, impressionante ansiedade. como que as pessoas vivem presas ao passado. É impressionante, Muito né? presa. Muito É presa no impressionante. passado. E muito presa no futuro também. Por conta, igual você falou aqui da internet, essas coisas, faz as pessoas viver no futuro. É. Elas querem o resultado do outro, mas não quer o processo, nem Não quer saber a dor nem o trabalho. Nem não o sabe a trabalho. dor que precisou para chegar ali. para É chegar. por isso que eu falo que é uma sociedade Nutella que não quer viver jornada. Não quer viver. Ela acha Aí que a se pessoa passa, chegou ali, né? Todo mundo tem os desafios. Só que aí eu falo que a gente tem que começar, tudo é mentalidade, porque todo mundo tem desafio na vida. Seja numa área, seja em uma outra área. Porque se não tiver desafio, que graça tem a vida? Sem Porque dúvida. se você não tiver desafio, você não cresce. Canadá foi Você por não muito aprende. tempo campeão de suicídio. Verdade. Agora eu não sei como está hoje, mas lá é onde as pessoas mais suicidavam, porque não tem, você nasce, cresce, tem tudo na mão, muito fácil, né? Então a pessoa não encontrava desafio, ela saía do Canadá para vir na favela da Rocinha, para ver o sofrimento do povo aqui no Brasil. Não sei se você já ouviu conhecer o que é falar, para sofrimento, conhecer né? o que é. E assim, um índice de suicídio muito alto lá. Loucura, né? É. E aí, comecei a desenhar aquilo, Sérgio, que trem despertou em mim uma loucura mesmo. Só que eu cheguei em casa e fui cair na minha realidade, né? É, o dia que você chegou ao treinamento, a gente estava sem água. Eu falei, nossa, Deus. Nego Aí cobrando, arrebentou. a confusão, devendo agiota pra caramba, a luta. Meu Deus. O cara ia lá em casa A não tinha faculdade muro, não tinha tinha 6 nada. meses, eu precisava fazer rematrícula. Nessa semana que o Rafa chegou desse treinamento. Eu precisava fazer rematrícula e eu estudava assim, né? Eu estudava 6 meses sem pagar, a gente dava um jeito, ia lá que tava, reparcelava e foi indo assim. Que tava, não, parcelava É, o que parcelava ficou pra a dívida. trás e voltava de novo e embolando aquele trem tudo. E aí eu não precisava fazer rematrícula porque eu já tinha passado um mês que eu já estava estudando sem a matrícula. Então se eu não fizesse, eu não ia dar pra ir na aula. E aí eu falei, poxa, cara, como é que eu vou dar essa notícia pra ele? Chegou todo no gás, né? Eu não quero ser um balde de água fria, né? Mas aí a gente chegou, já tava sem água. Aí eu falei, meu Deus. E eu ficava assim, tentando não ter que falar, sabe? Pra não querer frustrar ele, né? É, porque na época que a gente casou lá, eu me endividei todo também, sabe? Fazendo empréstimo, uma confusão danada, então tava devendo demais. Além de não estar empregado, tava devendo muito. Por isso que eu sei que tá aí enrolando a mulher aí, ou a mulher enrolando o cara, achando, tem que ter dinheiro, tem que ter isso, tem nada. Vocês têm que entender o propósito e pegar os dois firmes e crescer junto, Isso né? Que é muito mais bacana. Por isso eu gosto muito de trazer a consciência para as mulheres, porque eu trabalho com as mulheres. Sobre questão de família. Porque às vezes a gente fala assim, cara, o dia que eu tiver top, eu caso. O dia que eu tiver um carro, a casa já paga, eu caso. Só que, na verdade, às vezes, o que você precisa é ter um companheiro, uma companheira, uma parceira para te ajudar a ir muito mais longe. Porque, às vezes, você sozinho, você ia comprar X carro, X casa. Mas com essa parceira, você vai comprar a casa e o carro. Ou não né? vai comprar e vai ter uma vida muito mais feliz com certeza. do que se tivesse comprado E a sozinho. gente Verdade. sabe que as Isso é conquistas muito elas relativo, faz parte também, né? Sim. Só que quando você tem alguém, cara, você vai muito mais longe. Sim. Sozinho é difícil. Agora, duas cabeças pensando. Nossa, eu falo que às vezes eu tô meio assim, cara. O Rafa, eu falo que ele além dele ser meu marido, ele é meu mentor. Porque o Rafa me inspira todos os dias. Que bacana ouvir isso. Todos os dias, cara. Às vezes quando eu tô meio pra baixo assim, ele vem dar aquela palavra assim. Aquele áudio, sabe? Aquele na veia. Aquele áudio. Sei, sabe? sei. Aquele, Aquele pezinho na porta. aquele. Árabe. É. Sei como é que é. Aí eu falo assim, nossa, é verdade, meu Deus. Então, assim, o tempo inteiro, ele não é aquele marido que fica me mimando, cheio de nhenhenhê, medindo palavras pra falar comigo. Ele é bem direto. Mas olha aqui, você tem que ouvir uma coisa também, né? Vocês se encaixaram muito bem.
né? Isso aí funcionou muito bem para vocês e pode funcionar muito bem para muitos casais. Mas eu vou te dizer que não quer dizer que é um Claro. padrão, Não, né? não é. Tem gente que você quer dar a mão e a pessoa não quer te dar a mão. Verdade. A pessoa quer Com ficar. certeza. Não adianta, você não vai conseguir levar nunca. Eu falo o seguinte, Sérgio, o que acontece? Igual eu e Isabô, a gente foi atraído pelas fraturas emocionais que eu e ela carregava. E aí, nesse meio do caminho... Vocês se identificaram aí, né? na fratura, porque, A gente igual eu atrai, falo né? muito, o seguinte, tem gente que, às vezes você quer fulano, você quer estar perto de ciclano, você quer isso, você quer aquilo, ou você quer que o outro muda, só que às vezes você é do mesmo jeito daquela pessoa, né? Então, quando começa esse processo de transformação, pode acontecer duas coisas. Ou a pessoa que está do seu lado, ela muda, ou então ela vai sumir de perto de você. Porque, igual você falou, tem gente que às vezes não está no tempo dela mesmo. É isso. Tem gente que não está no tempo, que não pegou a visão, que não quer levar a frequência. Imagina igual eu, a Isa, hoje, se eu continuasse sendo, né, da forma que eu era e ela ter evoluído, crescido. Não conecta, gente. Não conecta, não. Vai Faz soltar a mão sentido. em algum momento. Vai soltar em algum realmente momento. Não é isso aí. vai. Senão você vira desafiador. vira uma âncora pro É, outro, né? tem gente que vai e fala, opa, não quero ficar para Calma trás, não. aí, Tô é. engatado nisso aqui. Como é que você fez para Vamos lá, transformar? É assim mesmo, né, é o que acontece. Mas interessante falar isso, porque também aí já acho que já entra também muita maturidade, sabe? A gente lidar muito com casal e a gente vê muito acontecendo isso, né, irmão? Geralmente, às vezes a mulher quer evoluir, quer crescer, o marido não quer, ou o marido tá muito envolvido, quer empreender e tal, e a mulher já é mais receosa e tal. E tá tudo bem. Vai existir isso, Sim. né? É um equilíbrio. Por exemplo, eu não sou aquela que vai e faz, que é ousada. Não sou. Mas o Rafa é. O Rafa é o cara da ousadia, da coragem. Eu já sou a que tem o pé mais atrás. Só que qual que é a diferença? Eu sou a que tem o pé atrás, que pensa, que raciocina, que pode dar errado, que não pode. Só que eu também não travo ele. Com sabedoria, eu falo, meu bem, você acha assim? O que você acha disso aqui? Ó, vamos ficar mais atentos isso aqui? Olha, pode ser que aconteça isso. Isso é uma maravilha, né? Porque quando Entende? ele já vai sabendo do que poderia dar errado, que você levantou. Entende? Quer dizer, você tem a chance aí de... E eu vejo que fazer um o que falta planejamento, né? hoje é as pessoas entenderem, calma aí, o Rafa nunca vai ser do jeito que eu, Isabô, quero. Ele tem o jeito dele. Eu tenho o meu jeito. Então, hoje, por que a gente se dá bem? Porque eu entendi ele Cada um cede um O pouquinho, jeito né? Não dele. fica pesado para ninguém, né? e ele entendeu o meu jeito. Então, o dia que eu sou mais nervosa que o Rafa. Ah, não é possível. Entende? Eu sou mais Você vai me nervosa. desculpar, mas não parece disso, não parece. Eu Esse sou cara a- é chato, eu é sou nervoso demais, velho. É brabo demais, Já velho. Eu Ui. sou nervosa, eu sou a mais agitada, assim. E o Rafa é um zen, cara. O mundo pode estar... Eu tô lá brava e ele... Não, meu bem, vai dar certo, meu bem. Ele é o Que cara da bacana, que camarinha, ponto de sabe? maturidade bacana, que diferença, né, É cara? aí que ela falou que a Disney enganou as mulheres, é nesse ponto. Ué, porque... Por causa dos príncipes encantados. Que, né? Às vezes tem duas vertentes, né? Às vezes o príncipe vai vir como príncipe. Acontece. O cara já vem como um príncipe, o cara já tá maduro, preparado, sabendo o que ele quer da vida, quer casar, quer ter família, né? Quer empreender, ele está caminhando já. Só que às vezes ele vai vir um sapo. E vai virar um príncipe. Eu Falta só falo que virar esse é o príncipe agora, né? Rafa, né? Só que também, eu olho muito pra mim. Eu também não era princesa. Às vezes a gente não é princesa e quer ter príncipe. É, Não tem como. Você precisa se tornar uma princesa pra você querer um príncipe na sua vida. tem Então, às razão. vezes a gente quer coisas que a gente não tá preparado pra ter. Naquele E momento é não o que você... oferece, né? E a princesa que é um príncipe, né? Não tem jeito, né? Então, E assim, essa maturidade, e é tão legal, eu gosto muito de relacionar o casamento a uma sociedade. Porque às vezes a pessoa tá aí na live, fala, tá, uma live de empreendedor, poxa, o que isso tem a ver? Tudo a ver. Porque as mesmas coisas a gente tem que trazer pra sociedade. Você tem um sócio. Cara, se você não entender que você tem uma aliança com esse cara, qualquer divergência que você tem com ele, você fala, o quê? Vou arrumar outro. Se você Vira o conhece... descartável que você falou agora há Se pouco. você né? conhece alguém que tem uma mente melhorzinha que seu sócio, você fala, opa, se esse cara fosse meu sócio. Você tem sócio há quanto tempo você é? Há 17, o escritório vai fazer 19 anos, há 17 anos. Top, Uma hein? aliança, gente. É. É uma Casamento, aliança, é um Não, casamento. a minha sociedade é uma sociedade que eu tenho muito orgulho, porque realmente eu e Catarina, a gente conseguiu esse complemento. Olha só, isso é muito lindo. E esse mesmo aprendizado, casamento não é diferente. Casamento tem que ter gestão. Tem que ter gestão não só financeira, mas gestão das emoções. Tem que ter diálogo. Gente, sociedade também. Gestão na educação dos filhos,
né? Para não haver a quebra de autoridade de um lado e de outro. Uma série de coisas, Uma né? série de coisas. E na empresa a mesma coisa. Na empresa o sócio não pode sair fazendo o que ele quer fazer. Só porque ele acha que o perfil dele é dominante, ele pode fazer o que ele quer fazer. Não. O perfil dele é dominante, então tem um momento que o perfil dele é muito bom, mas tem um momento que ele tem que dar um passinho para trás, porque é o momento de um outro estilo de pessoa resolver aquilo. Então, assim, essa percepção Isso para empresarial... mim tem uma palavra, né? Amadurecimento. Maturidade. Maturidade. Verdade. Exatamente. E aí, igual eu tava falando lá dos sonhos, isso aqui já começar para dar umas dicas pro pessoal. A primeira coisa que a gente precisa fazer, cara, a gente tem que ter esse sonho bem forte no nosso coração. Um projeto, meta, a gente tem que voltar a sonhar igual criança. Criança, você chegar em qualquer criança, perguntar ela qual que é o sonho dela, ela vai te falar. É um avião, é um carro, é uma Ferrari, é isso, é aquilo. E ela não quer saber o como que aquilo vai acontecer. Verdade. E assim também deveria sermos nós, né? A circunstância não poderia ditar os nossos sonhos. Eu quero isso, eu quero aquilo e pronto. E, cara, se a gente sonhar, acreditar, assim, não tem como não acontecer na nossa vida. É verdade ou não é? É aquele acreditar em que te faz se mover Se para que a mover coisa em aconteça. direção. não é Porque as isso? pessoas acham assim, vou fazer Isso é acreditar, né? Isso é acreditar. Isso é a fé verdadeira, né? Quando você entra em ação, você move em direção àquilo. Mas se você não estiver bem focado na direção daquilo ali, você não vai se comportar da forma que uma pessoa que já alcançou aquilo se comporta. Rafael, eu queria te fazer uma pergunta na prática, porque tem muita gente ouvindo, a sua história é uma história muito bacana, da Isa também. A história desse casal é muito legal. E tem muita gente ouvindo que eu tenho certeza, já disse isso aqui, passam por situações similares ou passaram, se identificam muito com a história de vocês. E você é um cara hoje de sucesso. Sucesso principalmente porque conseguiram entender que a felicidade está talvez em outras coisas, né? Verdade, E não só na questão de dinheiro. verdade. Mas eu te pergunto o seguinte, quando houve a virada de chave na sua vida, você passou então a sonhar. Foi a partir deste momento que você passou a sonhar, Desse momento. né? Porque você, para sonhar, você tem que acreditar no sonho, né? Como é que é o negócio que você falou agora há pouco? De acreditar no sonho, virou a chave, você começou a sonhar, e na prática, o que você começou a fazer? Então, na prática foi o seguinte, eu cheguei lá em casa, o trem estava tudo ruim. Só que essa empresa não parava de dar treinamento. Então, eu estava o tempo todo injetando, Ouvindo aquilo. ouvindo aquilo. Então, o tempo todo, toda semana tinha treinamento. A gente tinha um encontro toda segunda-feira, onde vinha aquela injeção. Por isso, cara, que a transformação, ela tem que vir ali munida mesmo de conteúdo, a gente consumir isso, aprender, estar perto de pessoa boa, pegar essa frequência, essa energia, sair do lugar que a gente viveu a vida inteira, um lugar de fracasso, de derrota, que coloca a gente para baixo, né, que faz a gente acreditar que é um fracassado, que a gente não vai dar em nada, sair desse lugar e ir para um outro lugar agora, onde as pessoas pensam diferente, as pessoas têm sonho, têm projeto, você vai pegando essa energia, essa frequência. E isso que aconteceu comigo. E eu emburaquei nesse treinamento igual um louco. Buraquei. Deixa eu fazer um parênteses. Essa empresa, é uma empresa que você trabalhava na época? Ela que dava esses treinamentos, Dava né? os treinamentos tudo de graça. Que bacana isso, Lá né? tinha Que psicólogo, exemplo a ser treinador. seguido, porque foi por conta disso que você virou sua chave. E né? deve ter gente que fala assim, nossa, tá na hora daquele treinamento. vamos lá. Imagina, né? E às vezes tá Deve perdendo, talvez, uma Não, tem oportunidade amigo da meu vida, que né? trabalhou comigo nessa empresa e não evoluiu nada, porque nem ia nos treinamentos. Eu Não saía, via. atravessava a cidade, eu fazia de tudo para estar ali. Depois que eu entrei, eu não perdi um. Não perdi. É. Ficava e ia em todos, né? E essas coisas foram... Tem que querer, né, meu amigo? Tem que querer. É igual você falou aqui, né, Sérgio, sobre... às vezes a pessoa não muda, é porque não quer. Porque se a pessoa quiser, qualquer um, Se vier de dentro, né? cara? se ela falar assim, acabou, chega essa vida, eu quero mudar o jogo. Não tem como ela não Deixar mudar. o orgulho de lado, o ego de lado, né? Eu sei muito bem o que é isso. Em outras circunstâncias, mas passei por um processo similar. Mas é exatamente isso aí. Quando a gente quer, acontece. Não tem jeito. Ainda mais hoje, cara. Agora que toda segunda-feira, né, tem um podcast, salto podcast. É muito recurso hoje que a gente tem de graça. Você não precisa nem pagar, cara. Você só precisa pagar a internet. É. Se você não pagar, você usa lá no shopping, senta lá, você aprende o Não tempo tem todo. desculpa, cara. Hoje de Antigamente não tinha conhecimento isso. É verdade. meu É ou não é? Deus. É verdade. Hoje, na verdade, assim, a informação ela é abundante. E aí, quando a informação é abundante, você começa a ter outro problema. Porque aí você também está à mercê de qualquer tipo de informação. Tem que selecionar, né? Aí vem a sabedoria, que você vai ter que adquirir tentando entender o seguinte,
O Sérgio e o Daniel criaram um podcast, estão trazendo um monte de gente aqui. Quem que são essas pessoas? Hoje, por exemplo, eu conversei com um possível patrocinador nosso, abordei no Instagram e tal. Ele falou assim, vou investigar, vou procurar sobre vocês e te volto em contato. Verdade. Perfeito, irmão. Perfeito. Tá aí, nossas redes estão aí, acesse, saiba o que é, vê o lastro e que bom que você está fazendo isso. Verdade. Que amanhã você não vai bater na minha porta e falar, não pensei que era isso que vocês iam fazer, não. A opção tá aí. Verdade. Então, é uma crítica mesmo. A informação tem demais. E a gente brinca hoje com o chat GPT aí, cara, você faz a pergunta que você quiser, vem a resposta que você quiser, e eu tenho isso, coloquei na beta, na automação. Hoje os meninos estavam testando, e foi bom, Diogão? Foi ótimo. Hoje eu coloquei, eles estavam procurando uma informação no chat GPT, falou, a gente tem uma integração no nosso WhatsApp aqui, faz a pergunta no WhatsApp, vem a resposta vinculada ao chat GPT. E aí um amigo nosso em comum estava falando assim, eu usei para poder ajudar meu filho a fazer um dever de casa. Falei, cara, pensa, O que assim, o seu filho aprendeu? ninguém- Começa por aí, né? É, assim, O que o cara aprendeu? aí Seu eu, pai ajudou através do chat. Quer dizer, aí eu vou trazer exatamente para essa crítica da informação rasa, né? Porque o próprio chat GPT, embora seja uma inteligência artificial, ele mesmo fala. Há grandes chances da informação não ser validada. Então, meu amigo, tô te dando aqui baseado no contexto e você preocupe Analisa, em né? entender se isso aí faz sentido na forma real. Então, ou seja, a informação tem, o conhecimento ele ainda continua precisando de um critério para você obter. E depois vem a sabedoria, né? Informação, conhecimento, sabedoria. A sabedoria, na minha visão, é a aplicação do conhecimento, Verdade. né? Que vai nos dar. Ou então a gente pode cortar uns passos aí, às vezes lendo textos, principalmente os milenares, né? Que se tem 2000 anos que funciona, então é grande chance da gente passar por cima. Então continua aí, Rafa. Então, aí, assim, pra gente já, depois que eu quero deixar umas dicas... você falou aqui que ia sobre deixar ouvidores. disso, eu tô adorando Eu, isso. inclusive, Manda peraí. bala. E você sabe que ele é bravo, ele já falou que é bravo. Inclusive, você pode adotar sua postura natural aqui, viu? Que o pessoal te Pode. conhecer. Aquele carinho todo que você fala. E por isso que você pode dar primeiro expor nele, porque ele tá com papel e caneta ali que você já falou. Eu não tô não, eu tô mandando dar um expor no você, porque você tá aí e não tá notando nada que tá falando. Não, mas os carecas guardam bem as coisas. Tá se defendendo, Sérgio. Cara dos meus. Mente brilhante é Esse foda. cara é dos meus. Mas é isso aí, cara, dá umas dicas mesmo, porque na verdade eu já tomei 3 tapas aqui. Eu tô calado pra não passar vergonha. E aí eu entrei naquele processo ali, e essa empresa de colchão que eu vendi, ali, cara, eu sempre fui muito intenso nas coisas. Então, quando eu comecei a vender colchão, eu achei que eu tava milionário, né? Eu já saí gastando, porque eu ganhava 3, 4 mil no colchão. Eu nunca tinha visto aquele dinheiro assim. O Diogo me pagava R$1.000 lá no Barramos, descarregava 13 carretas todo dia. Carreta de frango, batata. Então eu falei, tô rico. Não pagava nem a fisioterapia do Pagava dia. nada. Aí saí gastando, cara, pra tudo quanto é lado, comprando, dividando, fazendo dívida com a agiota, aquela confusão. Aí me lasquei todo financeiramente. E aí eu falei assim, teve um momento que eu quis voltar pra trás. Falei, cara, vou arrumar um serviço, não vou mexer com isso não e tal, porque você vai endividando, arrumando que rolo, sua frequência vai baixando, sua energia cai, então você fica sem ânimo nenhum para sair de casa. Trabalhei com venda, gente. E outra coisa, eu era extremamente tímido, eu tive que aprender a vender, aprender a conversar com os outros, entrar dentro da casa de um cara que nem queria saber de colchão, vender um colchão de 9, 10 mil reais. Desafio, hein? Desafio demais. E aí cheguei ali endividado, eu falei, não vou não. Às vezes eu batia a campainha assim, eu falei, nossa, tomar que não tem ninguém, tomar que não tem ninguém, tomar que não tem ninguém. Quantas vezes, cara? Porque essa situação... Por conta da timidez? Não, nessa época já era por conta do endividamento. Mesmo quando eu era tímido, eu ia com uma pessoa acompanhada. E essa Não, pessoa entendi. Se apresentava. você vende o colchão, você ganha uma comissão. Se você está endividado, ganhar uma comissão é bom. É bom, Mas mas você pedia para não vender, não entendi isso. pedia para... Então, é porque que acontece? A maioria dos empreendedores hoje, por que eles não saem do lugar que estão? Por que eles não crescem? Por que eles não evoluem a empresa? Por conta dessa energia negativa que é você estar endividado. A pessoa está endividada, ela não consegue ser criativo mais, ela não pensa mais. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente dá foco e atenção tende a expandir. Então, quando você está endividado, você dá tanto foco e atenção para aquilo que você fica preso naquilo. Então, você fica desacreditado. Eu pensava assim, vou lá, vou vender esse colchão, o cara não vai comprar mesmo. Sua energia cai demais, você não começa a não acreditar mais nas coisas. Você perde antes de jogar, né? Perde antes de jogar. E aí o que vem também muito forte na gente? A nossa crença de escassez também. Tô indo ali, eu tô roubando, cara. Eu vou vender esse colchão.
Então você nem acha que o seu produto tem valor mais, porque a sua necessidade é tanta, você precisa mais daquela venda do que o ar que você respira, que aí você começa a ser ali, sabe? Entendi. Alguém que tá indo lá e Fica um metendo a mão negócio no bolso, pesado, fica né? pesado. É porque você precisa tanto de fazer a venda que você fala assim, nossa, o cliente até sente, Põe né? muito peso, né? Você acaba pondo muito peso numa Põe coisa, muito que era peso. pra ser leve, era pra ser prazerosa. É porque venda tem que Eu ser tô indo algo ali levar um leve, produto né? bom, algo bom pra Algo pessoa. bom, que vai algo fazer bem bom. pra saúde, um colchão diferente e tal. Só que você não tá focado nisso, tá focado naquele monte de dívida Interessante demais você tocar nesse assunto, porque é um assunto que normalmente não é muito abordado e faz muito sentido. que você tá. Faz muito, Faz eu muito vivi sentido. muito isso. As energias negativas por conta desse contexto. Eu acho também entra muita crença de capacidade, né? Que foi no meu caso. Eu lembro quando eu formei, eu falo que eu só consegui fazer alguma coisa, cara, porque o Rafa ele sempre me jogou ladeira abaixo. É tipo assim, vai, tá aqui, faz e resolve, e aí eu tinha que, né, que fazer. Mas às vezes eu ficava assim, nossa, tomara que esse cliente não feche. Nossa, tomara que esse cliente não feche. Porque a minha crença de capacidade era muito baixa. Eu ficava assim, cara, tem tanto advogado bom, tanta gente já tá tanto tempo no mercado, não, esse cara, tomara que ele não queira fechar Você comigo. não se sentir merecedor, né? É um negócio complicadíssimo. E isso E atrapalha muita muito gente quem é se sente assim. empreendedor. Muita. Às vezes o cara tá com uma empresa ali, só que ele... A gente que é de fora, é fácil às vezes você olhar pro negócio de alguém e falar assim, caraca, isso aqui tem tudo pra romper, pra bombar. E às vezes a própria pessoa fala assim, nossa, Não enxerga também. eu acho que eu vou ficar aqui assim a minha vida inteira ganhando X, né? Então a pessoa não consegue olhar e falar assim, auto-boicota, caraca, isso aí. a minha empresa pode ser a maior empresa do mundo. E eu já vivi esses trem tudo, Sérgio, porque nesse processo eu comecei de vender colchão, aí eu peguei, né, depois de um tempo, eu fui, inventei moda de virar construtor. Tinha R$3.000. Tinha R$1.300 em cheque e R$1.700 em dinheiro. Acho que é isso mesmo, eu não estou invertendo. E aí tinha uma senhora lá que tinha um lote lá em Nova Era, e eu falei com ela, ô, dona Maria, já que você não tem dinheiro para construir nesse terreno, deixa eu fazer um prédio aí e te dar um apartamento. Você tava com quanto? 3 mil. Fazer um prédio. R$3.000. O cara é animado, hein? Dá nem pra Gostei, capinar o lote. gostei. Dá não. Aí eu peguei, cara, e fui lá, conversei com o filho dela, né, com os netos e tudo, eles concordaram. E aí, eles acreditando que eu tinha dinheiro, né, que eu nunca deixei também a frequência cair, eu trabalhava, ia pra cima, né, assim, não mostrava pros outros que não fazia sentido, né, que eu tava Claro. mal na época. E ela fechou comigo, e eu fui atrás de um amigo meu, engenheiro, que quando a gente era criança, ele morava do lado da nossa casa, e a minha mãe lavava roupa pra esposa dele e tal. Inclusive, ele ajudou a gente demais, com cesta básica, com comida, matou muito a nossa fome. Aí eu fui lá, José Carlos, o nome dele, falei, José Carlos, eu tô querendo fazer um prédio e tal, você não faz o projeto para mim? Quando eu conseguir o dinheiro, eu te pago. Ele, não, eu faço para você. Você paga só as taxinhas lá da prefeitura e tal, e fez o projeto para mim. Aí fiz o projeto e comecei a obra. E, cara, não tinha experiência de prédio, eu fazendo aqueles buracos na mão, velho. Buraco do tamanho dessa sala aqui, 3x3, 2x2, só buracão mesmo. E eu lá, fazendo aqueles buracos, arrumei um pedreiro amigo meu, comprei umas ferragens lá que deu que esse valor, né? Ele foi amarrando essas ferragens e eu mesmo fazendo buraco, aqueles buracão imenso. 19 buracos que deu, tudo bitelo, lembro até hoje. E fazendo aquele trem na mão, velho. Falei, nossa Deus. E era no fundo da nossa casa. Eu acordava, a gente já via a obra no fundo 6 da casa. horas da manhã eu já estava lá já, Era. desamassando prego, desenrolando. E aí eu comecei ali e de noite eu saía para vender colchão, para ver se eu, né, eu arrecadava um dinheiro para colocar na obra. Não, como é que você sai de noite? Pra vender colchão morto? É, Lavar mas- buraco o dia inteiro. Era o momento que tinha, né? Caraca. Momento. Foi igual a Isa falando, né? Eu via minha mãe, cara, dando tanto jeito assim, velho. Então, assim, Não posso ser... você não é acaba possível, criando né? força também, né? E aí, cara, eu acreditava muito que aquele prédio ia dar certo, velho. Pois é, eu estou interessado em você continuar essa história do prédio, porque você começar um prédio com pouco dinheiro que você começou, 3 conto. pois é, você mesmo lá trabalhando na fundação, e aí? A coisa foi acontecendo? Então, aí eu fui trabalhando e de noite vendendo colchão, né? Igual eu te falei. E aí eu peguei um pastor, amigo nosso lá, o Dani até conhece ele foi e me comprou um apartamento na época, por 80 mil, uma cobertura, não pagava nem o custo da obra. Mas eu achei, de 80 mil, falei, nossa, isso é dinheiro demais. Dá um Eu fôlego não aqui. tinha noção de dinheiro, né, velho? Igual eu te falei, eu tinha estudado até a 2ª série só. Não tinha estudo, preparo, nada. Ia pro pau mesmo. Aí ele me deu um Corolla ainda e foi me pagando R$2.000 por mês só. Aí eu falei, agora o pai tá rico.
E aí fui, Vai tá rico. vai tá rico. Aí fui, peguei aquele dinheiro, fui colocando na obra ali, aí bati uma laje, aí fui vendendo os apartamentos, peguei um caminhão, velho, um caminhão Meu velho. Deus do céu, gente. Pensa Sabe num- o que é mais engraçado? Aonde tá a mulher desse cara nessa confusão, né? Onde? Tô acreditando, gente, porque eu sempre acreditei muito no Rafa, cara. Ele chegava com as loucuras dele lá em casa, porque ele chegou lá em casa e falou assim, meu bem, resolvemos a nossa vida. Falei, cagou na Mega Sena, né? Pensei, né? Ele falou, ó, tem fulano ali, tem um lote, a gente tem esse dinheiro aqui, de eu construir um prédio. Falei, um prédio? Você falando sério? Ele, não, falando sério, aquele lote ali, todo empolgado. Eu falei, cara, como é que eu falo assim? Não, como é que você vai construir um Entendi. prédio com né? Eu falei, beleza, então vamos, mãe. Mas como é que você vai fazer? Não, vou fazer isso, foi falando. Falei, então vamos, tamo junto. E aí Aí- foi fazendo, e a obra foi subindo, e foi o negócio foi... Aí eu lembro que eu cheguei na última laje, aí eu já tinha vendido todos os apartamentos. Falei, agora ferrou. Agora, além de ter acabado o dinheiro tudo, Tem que entregar. eu tenho que entregar esse trem pronto. Falei, nossa. Meu Deus. Aí eu comecei a pagar de construtor. Falei, agora que eu já sei fazer, vou começar a pegar a obra dos outros. Aí comecei, peguei um prédio de um amigo, lá, de um rapaz lá em Nova Era, no Santa Isabel, até o Fernando Machado, conhece ele? Aí eu peguei com o filho dele, fiz o prédio lá e pegando o dinheiro da obra lá, colocando aqui, contratei mais gente, fui arrumando esse rolo danado. Aí fiz, nossa Eu Deus. nunca tinha feito contrato na minha vida, nem tinha estudado essa matéria na faculdade. Eles, se vira, estuda aí, adianta a matéria da Eu faculdade. tava com 6 obras, tocando 6 obras, cara. Uma loucura, velho. Nossa, Doideira. trabalhamos, meu Pegava Deus. dinheiro daqui, punha ali, fazia, mas arrumei uma confusão. Quando eu fui parar pra analisar o que eu tinha feito, já tinha uns 2 milhões já de dívida. Nossa. Uns 2, eu falei, nossa, Deus, meu misericórdia, como é que eu vou fazer? Cara, aí eu com 3 obras tocando assim, ó, não tinha dinheiro pra comprar um kit de prego, velho. Os pedreiros, precisando de prego aqui, eu falei, nossa, Deus, como é E que eu vou agora? arrumar? Não tinha dinheiro pra comprar um kit de prego. E aí fui indo, aí peguei mais obra, fui só arrumando muito rolo ali dentro do trem. Aí devendo dinheiro pra. Nossa, ó, loucura. Aí eu conheci não, na época eu já tinha feito um prédio lá em Nova Era, que esse prédio foi um prédio maior, e aí eu comecei a vender ele nos precinhos melhor, cara. Os corretores abusavam também, não sabia qual era que absurdo. Ia lá, não, isso aí vale 140 mil, vende pro cara, o cara tem tanto, de olho na comissão, não tá nem aí. Aí eu conheci um outro corretor, que foi até me orientando, falei, não, Rafael, tá doido, esse prédio é X e tal. No sentido de que valia mais? Valia mais. Eles queriam comissão, não queriam nem saber, né? Aí peguei e ali eu comecei a arrumar a casa, né? Falei, não, tá doido, não posso ficar fazendo essas loucuras assim, não. Aí fui ajeitando, depois eu veio um sócio que é o Gilmar, que é um cara lá do México lá. Aí eu aprendi demais com ele também, cara, porque assim, o aprendizado foi muito incrível, né? maior do que o investimento que ele fez. Tenho certeza que o que ele Nossa. ganhou comigo foi muito maior do que, né? Então, assim, foi uma troca mesmo. E aí ali eu aprendi demais com ele também, como que funcionava a empresa, essas coisas. E Até de mentalidade, né? de mentalidade também. Enfim, tem 10 anos, 9 anos que a gente está no mercado, já entregou mais de 400 imóveis, com chave na mão e Olha tudo. que bacana. É, hoje a gente tem... Então, quer dizer, logo no início mesmo, você conseguiu virar esse jogo e conseguiu se organizar e fazer a coisa ficar rentável, né? Porque nessa confusão toda aí de devendo aqui, devendo ali, é difícil sair de um difícil. rolo desse. É, muitas vezes eu olhava assim, Você conseguiu sair e conseguiu se organizar, então. é o que eu falava assim, nossa, agora acabou, é o fim, cara. Botava a cara no corpo e falei, agora não tem jeito mais não, como é que eu vou sair dessa situação? E aí logo eu já falei, eu vou morrer aqui, eu tenho que levantar e dar um jeito. E aí levantava a cabeça e ia vindo soluções, sabe? Igual eu te Isso é uma falei, dica que a aí gente pros tira o foco empresários, da... né? A gente nunca pode achar que é o fim, né? Ah, não, com Por Já isso que o certeza. nome do fez, livro né? é isso aí, ó, quando o fim é apenas o começo mesmo. A gente sempre está encerrando um ciclo na nossa vida, isso né? aí. E começando outro, só que com os aprendizados, né? De forma diferente. E aí esse... Isso é Salomão que escreveu isso, não foi? Quando o fim é... Eu tenho um texto na Tá em Bíblia que fala um Eclesiastes, eu pouco, acho. fala sobre isso. E aí eu peguei e comecei ali, né? Resolvemos o nosso problema financeiro, assim, né? Acertamos bastante coisa. E aí a vida estava até legal e tudo. Você acredita que começou a me dar um quadro de depressão, só? Dava 10, 11 horas da manhã, eu falei, não vou levantar dessa cama não, desanimado da vida. Desanimado. Já trabalhando como construtor, ganhando dinheiro com Ganhando isso. dinheiro, as coisas controladas, a gente morando numa casa boa.
Morando Meu filho já bem. tinha nascido, a vida Meu tinha primeiro perdido filho. sentido para mim. Olha só. Olha que loucura. Porque depois que eu comecei a construir, eu abandonei esses treinamentos. Larguei tudo para lá. Larguei tudo, não fazia mais nada, ficava só igual louco ali dentro da obra. Aí, rapaz, nesse tempo, Deus foi tão bom comigo que apareceu no meu celular um vídeo desse Rodrigo Cardoso, ultrapassando limite em Belo Horizonte, não sei o quê. Eu olhei aquele trem, cara, me deu aquela saudade, sabe? Aí juntei uma van lá, pus 15 pessoas na van, fomos lá para Belo Horizonte, pro curso. Nossa, chegou lá, eu fiquei maravilhado. Ele foi fazer um pedido de venda lá, cara, foi vender um produto mais de 20 mil lá, né? Foi. Nossa, ele falou, ó, isso aqui é os últimos, eu já pulei, quase joguei ele para baixo do palco, pulei na mão dele, catei aquela ficha, Foi. preenchi, fiz todos os cursos dele, depois eu não parei mais. De lá, Começou uma nova fase na dessa nossa época vida, pra né? cá, foi mais de 600 mil que eu investi, não perdi Começou um novo curso ciclo mais. na nossa vida naquele dia. Você está dizendo, então, mais ou menos, que esse tipo de curso, esse tipo de formação, de treinamento, acaba sendo uma vitamina que você consome e que te dá essa energia para você chegar onde chegou e continuar como Claro, continua? eu acredito muito nisso, porque tem gente que fala, você vai ficar dependente de curso. Cara, a gente é dependente de tantas coisas para a gente poder sobreviver, ter uma vida equilibrada. Se você parar de ir na academia, o que vai acontecer com o seu corpo? Se você parar de alimentar bem, o que vai acontecer com o seu corpo? É ou não é? Se você parar de cuidar da sua família, o que vai acontecer com ela? Então, o tempo todo a gente tem que estar alimentando. E a nossa mente não é diferente disso. A gente tem que estar o tempo todo alimentando ela, aprendendo novas coisas, recebendo estímulo, trazendo, evoluindo, porque senão... E, Rafael, é impressionante como é que quando às vezes você está numa palestra ou num treinamento, você pode ter até participado de temas similares àqueles que você está assistindo, mas às vezes o Daniel fala muito isso. Às vezes uma frase que o sujeito fala muda a sua vida. Muda a sua vida. Era a frase que para você encaixou naquela hora e você sai dali Aquele com outra momento que você vibe precisava ouvir, e vira né? totalmente sua chave, né? Verdade. Por isso que eu acho que consumir esse tipo de curso, de formação é bom. Eu acho que em algum momento isso pode acontecer com todo mundo, Com certeza. né? E para Mas são acontecer você fases, tem que estar né? ali, você tem que estar vivenciando. E o autoconhecimento, eu falo que você nunca vai chegar a uma fase da sua vida Que não que precisa não, agora eu mais. não preciso aprender mais nada, eu não sei existe, tudo. não existe. Porque eu falo que o dia que você chegar a pensar nisso, está muito próximo da queda. Verdade. O próximo passo seu vai ser a queda. O dia que a arrogância te tomar, a prepotência, você achar que você vai chegar nos lugares sozinho, ninguém Não chega a lugar chega nenhum de sozinho. jeito nenhum. A gente sempre precisa de ter alguém que te dá uma palavra, que tá ali, às vezes, mesmo que não fale nada, mas que você sabe que você pode contar com um abraço. Por isso que timidez não é bom ter e humildade é fundamental. Exatamente. Para você pedir ajuda, né? Para poder estar cercado de pessoas que fazem, às vezes, trabalhos que você não consegue fazer. O ser humano tem que entender que ele tem um talento dele, mas o meu talento não tem que ser igual ao seu. Verdade. O meu talento não tem que ser o que está bombando aí nas mídias e tal. O meu talento é o meu talento, e é nele que eu vou investir. As pessoas têm que entender isso, parar a comparação, olhar para si e ver o que elas gostam de fazer, em que elas são boas, investirem nisso. Concorda que cada um tem um talento? Claro. Com certeza. Não pode ter Quando a comparação gente nesse encontra isso, cara, quando a gente é autêntico de verdade, acabou. ponto. Encontrou o poste de A A ouro. vida é né? leve, fica, né? a vida É isso aí. leve, fica É isso muito aí. mais leve. E tem a questão que você falou, Sérgio. Você encontra o talento. E aí a gente tem aquela questão da comparação que a gente já falou aqui. Independente do talento que você tem, você exercitando e praticando isso, e aí o Felipe Tito fala uma frase, né? Já vi um corte dele no podcast que ele fala isso. Você nunca vai ser bom em algo que você faz pouco. Né? Verdade. Então você tem ali o seu talento, enfim, e você vai praticar. Eu dei esse exemplo em sala de aula hoje, por exemplo. Eu quero aprender, é possível eu pegar uma música hoje, que eu gosto muito de, sei lá, eu vou pegar uma música clássica, Chopin e tal. É possível eu tocar um Chopin hoje no piano em 6 meses? Aí os alunos, não. Eu falei, claro que é. Vai depender do quanto que eu vou dedicar para aquilo. Exatamente. Né? Eu treinando uma vez por semana, vou fazer? Jamais em 6 meses. Agora, todo dia, por X horas, talvez. Né? Talvez, a chance aumenta demais. Então, com certeza. e é isso, o tempo que a gente vai chegar onde a gente quer, e aí é o desafio, isso que o Rafa falou aqui, está falando, ele já trouxe alguns insights, né? Traz outros aí, é que não é fácil também você identificar o que você é bom, identificar o que você tem que fazer. Isso você vai vir com conhecimento, com leitura, com conversa, com conselho. Vou citar aqui também o Piero. Piero falou um negócio desse. Eu cresci muito depois que eu descobri o poder do conselho. Você ter alguém para ligar, por exemplo, e fala assim, sei lá, o Sérgio faz isso comigo, cara. Eu me sinto muito feliz quando ele liga para ele e fala, Daniel, dá um conselho aqui. Cara, o Sérgio
35 anos de carreira, bom, vamos lá. Legal, né? E eu faço a mesma coisa com você. Toma um conselho aqui, cara. Isso. Por quê? O conselho que ele me dá, inclusive a gente veio pra cá se aconselhando, né? O conselho que ele me dá vai me permitir não perder tempo e errar. Claro. Ou seja, pra que eu vou bater a cara aqui? Né? Eu vou desviar, eu vou bater outro Com ali, que certeza. talvez ele também bateria. Porque senão ele me alertaria, né? Então, quantas coisas na nossa vida a gente não teria acontecido se a gente tivesse alguém pra alertar a gente no tempo certo? E é complexo, Né? assim. Eu aprendi a pedir conselho, a levantar a mão, pedir ajuda tarde. Eu também. Recentemente, eu também. recentemente. É. Porque às vezes a gente começa a dar certo, fica soberbo, né? A gente fala muito Entra sobre... na zona de conforto. Uma série de coisas que acontecem. Mas, na verdade, ó, os empresários aí, ó, Paulo Vieira fala muito, né? E é uma grande verdade. Você nunca vai ver ninguém se fracassar por não ser por arrogância, né? Na verdade. Às vezes a gente é muito arrogante e a arrogância ela vem sempre escondido, né? Atrás de Bem um... disfarçado É de o que eu humildade, falei né? da Disfarçado de humildade, humildade. cara. A humildade ela é fundamental, mas ela tem que existir de forma verdadeira. com Você tem que certeza. saber, né? Pedir ajuda quando Porque a precisa. gente é humilde, é aquele que anda simples. Que tá ali, Tem igual nada Usa disso. coitado. roupa barata, que é Humilde pobre. é Isso não é aquele humildade, que quando não, precisa pedir um conselho, ele pede Esse, conselho, na verdade, é o independente mais do arrogante de posicionamento tudo. dele, independente do quadro financeiro, quanto Vai que pegar ganha. esse conselho. Tem rico humilde e pobre soberbo. É, Né? Verdade. é Você verdade. falou em Paulo Vieira, foi ele prefaciou seu livro, não foi? É, o prefácio Paulo Vieira. Uma honra, né? Poxa, tava falando O isso com o maior Daniel. escritor do Brasil. O cara é best-seller, pô. E é legal isso, viu? Quando o Rafa, né? Gente, é muito legal isso, cara. Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu tava lá em casa assistindo na televisão. E orando, falei, Deus, eu não sei como é que vai ser, o que você vai fazer, mas, cara, dá a direção pro Rafa lá. E ele saiu de casa o seguinte, falou, Zabô, eu vou conseguir o prefácio do Paulo Vieira. Que foi transmitido esse... Esse teve online e evento? presencial. E aí tá. eu tava com o neném Foi... recém. E aí eu fiquei e o Rafa foi. E aí eu conheço Foi meu na marido, pandemia. cara. E eu tava assim, eu não queria ir no banheiro. Eu só ia no banheiro na hora do intervalo que dava lá mesmo. Porque eu nunca sabia a hora que ia acontecer, né? Mas eu tinha certeza. Porque eu conheço meu marido. E aí, de repente, quando ele falou, pediu o microfone lá, eu falei, nossa, e agora? E aí, antes um pouquinho, ele me mandou mensagem. Falou assim, Zabô, cara, acho que eu não vou conseguir conversar com o Paulo Vieira. Mas você estava assistindo ele pela televisão? Pela É, É televisão. porque foi um Tipo, treinamento online. híbrido. Teve presencial. Foi na teve online. pandemia. Ah, E aí você ela ficou no com o online neném por conta do online. neném. Tava com o E neném, ele fazendo pequeno. presencial. Vendo lá em tempo real. Aí, antes disso acontecer, ele me ligou e falou assim, Zabu, acho que eu não vou conseguir ter contato com o Paulo Vieira, porque acaba, ele vaza lá pra trás. Porque foi um treinamento exclusivo, só que eu achei que tinha lá 100 pessoas só. Dorme. Só que chega... Não, tinha 800 pessoas. E é muita gente, né? Num ambiente. Sim. Aí ele acabava o treinamento e ia lá pra trás. Falei, caraca, como é que eu vou falar com esse cara, né, velho? E aí pra você ver, quando a gente sai tão determinado, o que acontece? Se às vezes eu tivesse falado com ele no canto, eu não teria às vezes conseguido. Não teria. Você pegou o microfone e falou na frente de Peguei todo o mundo. microfone e falei tudo. Inteligente, Dei um né? pouco Nossa, de e Inteligente. todo mundo de pé, A galera levantou o pé, aplaudindo ele, batendo contando palma. a história, né? Aí o Paulo Vieira falou, tipo assim, né? Eu quase Ele morri lá em Mas casa. você contou sua história ali? Eu falei com ele o Resumidamente. quanto ele Quanto somou ele na tinha minha vida e somado, tal, né? né? Tudo que eu tinha vivido e tal. O Rafa Aí fez ele na todos hora os ficou muito treinamentos emocionado. dele, né? É. E eu tava lá em casa, cara, eu quase morri. Nossa, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava. Eu tava dando mamar, menino Coisa no peito, boa. eu tirei Que menino, coisa pus na boa. cama. Eu fiquei tão assim, eu falei, meu Deus, cara. Porque isso foi um aprendizado que o Rafa me ensinou nesse dia. Porque quantas coisas, oportunidades a gente perde na vida porque a gente não tem coragem. É. Quantas pessoas estavam sentadas ali que às vezes têm o sonho de ter o prefácio do Paulo Vieira. E porque não tinham coragem de levantar e pedir o microfone e falar. Aí é o lance do papo do vendedor, né? O não nós já temos. Vão pra cima, porque o não já existe, pô. Cara, Né? e aí o Rafa, falei, meu Deus, cara, e hoje, assim, né, isso foi uma experiência que a gente teve. A gente nunca perder a oportunidade na nossa vida. A gente nunca sabe, né, quando as coisas vão acontecer, como vão acontecer, né? É. Então a gente não pode. Tem que estar preparado, né? É isso aí. Então o tempo inteiro a gente tem que entender isso, né, ficar ligado, né? Bom. Muito show. Ô, Rafael, eu vou te pedir, querido, já caminhando aí para os nossos finalmente, vou te pedir de tudo que você vivenciou, de todo o processo que você passou para chegar na posição que hoje você está,
o que você diz aí para quem se identificou com a sua história, para quem se identifica com esse contexto de dificuldade na infância e precisar virar a chave e fazer uma vida diferente? Top. Dá uma mentoria pra cá. Pra galera ali. Isso. Pessoal, olha só, você precisa entender que tudo isso que você viveu não quer dizer nada sobre você. Eu tenho certeza que você nasceu para dar certo em todas as áreas da sua vida. Você só precisa acreditar nisso. Você tem que trazer essa convicção muito forte dentro do seu coração. Ah, Rafael, mas isso é historinha de ter plano, ter projeto, ter sonho, quadro de sonho. Não é historinha. Porque quando você traz isso para dentro de você, não é que isso vai cair do céu, mas os seus comportamentos eles vão mudar. Você não vai ser esse preguiçoso mais que acorda mais tarde. Você não vai ser esse cara reclamão, esse cara vitimista, essa mulher vitimista. Você agora vai olhar diferente, você vai para cima, vai fazer o que precisa ser feito. Você vai lutar por essa causa, porque agora de fato você tem uma causa e acredita nela. Então, filho, filha, vai para cima, não deixa nada e ninguém te atrapalhar, tirar você desse foco, tá? E eu quero te dar algumas dicas aqui, ó. Muda o ambiente que você frequenta, sai desse lugar, não está condizendo com aquilo que você quer, some desse lugar, muda as pessoas que você anda. Outra coisa, não fique esperando das pessoas próximas a você te apoiar, ser ali o seu braço direito, não espera isso de forma alguma, porque as pessoas próximas, infelizmente, são as que menos vão te dar crédito, que vai confiar em você, que vai querer te impulsionar. Então não se frustra com isso, já estou preparando seu coração justamente para você não querer carregar isso, tá? E outra coisa muito importante, esperança. É a esperança que move o nosso coração, né? Se a gente for ver a história toda de Jesus, ele veio aqui na Terra para gerar o quê? Esperança no coração das pessoas que estavam desacreditadas. Então nunca perca isso. Todos os dias você tem que acordar de manhã sabendo que amanhã vai ser ainda melhor que o dia de hoje. E viva cada dia, vai para cima que você vai conseguir. Se eu, um cara que estudou até a 2ª série, perdeu 2 irmãos de fome, foi abusado na infância, tinha tudo para dar errado, tudo. Só que as minhas decisões fez com que eu desse certo. E ainda não cheguei nem no texto de onde eu vou chegar. Você está aí vendo esse vídeo, você vai ver daqui 5 anos aonde eu vou estar, sabe? Porque eu tenho convicção disso, eu acredito nisso, e convido a você também a acreditar, independente das suas circunstâncias, independente do que você viveu, independente do que as pessoas falaram para você, sobre você, isso não interessa. O que interessa é que você é mais que vencedor, você é mais que vencedor e bora para cima, tamo junto. E se depender de mim, filhão, você vai explodir. Já me segue aí no Instagram, é Rafa Marcos On, né? Rafa Marcos On, todos os dias ali eu solto uma dica, quero pegar na sua mão, ajudar você também a alavancar e crescer. E já pode fazer um agradecimento para vocês? Pode fazer o que você quiser, cara. E já quero agradecer. Vê se eu vou proibir alguma coisa, um cara falando. Pelo amor de Deus, faz o que você quiser, pô. E quero agradecer vocês dois, porque assim, é lindo, né? A gente se dispor a estar honrando, abençoando, ajudando as outras pessoas. Isso é fazer a diferença no mundo, porque muitas pessoas abrem a boca para criticar, para julgar, mas não tem feito nada para que esse mundo seja um mundo melhor. Então, o que vocês estão fazendo, doando o tempo de vocês, o conhecimento de vocês, é a coisa mais linda que tem. Eu tenho certeza que agrada muito o coração do Senhor. E gratidão por estar aqui com vocês. Que isso, Tamo nossa junto. mãe. Obrigado. Agora Sem fala palavras. das suas mentoradas. Gente, os homens não fiquem tristes, mas assim, né? Tô zoando. É um prazer, viu, gente, estar aqui com vocês, esse momento. Transbordar é muito gostoso, né? Porque, Nossa, é muito bom. coitados de nós de querer reter alguma coisa, né? Eu falo que essa é a minha missão, é o meu propósito. Eu jamais reteria nada que o Senhor tem feito na minha vida, né? Que o Senhor tem falado comigo. Porque tudo aquilo que Ele me permitiu viver, justamente para eu estar aqui hoje contando para você. E quando eu conto, às vezes você ouviu a nossa história, pode ser mais uma história. Só que a gente não é mais uma história, você não é mais uma história, você não é mais uma pessoa, você nasceu com um propósito, né? Eu entendi o meu propósito, por isso que eu falo que eu estou advogada, eu não sou advogada, né? Eu não nasci para ser advogada. Existem pessoas que foram chamadas para isso, mas eu entendi que esse não é o meu propósito. O meu propósito é ativar pessoas, é ajudar pessoas, para que elas encontrem o propósito delas. Então, pode contar comigo, espero que a minha história tenha inspirado aí você, né? Eu sou a prova que a esperança, ela move os céus. Né? Se eu tô aqui hoje é porque um dia eu acreditei lá atrás que seria possível, que eu mereço sim viver a vida, né, melhor do mundo, e você também. Então, acredite em você, esse é o primeiro passo, né?
A gente, às vezes, fica esperando que as pessoas acreditem na gente. Só que só existe uma pessoa que precisa acreditar no seu sonho. Né? A Bíblia fala sobre José, né? Quando o Senhor mostrou para ele tantos lugares que ele ia chegar. Né? Se Jesus quisesse, né? Se Deus quisesse, que a aprovação das pessoas teria mostrado os sonhos para eles também. Mas o sonho foi dado somente a José. Por quê? Isso era a prova que a única pessoa que precisava de acreditar no sonho era ele. Então, a única pessoa que precisa acreditar no seu sonho é você. Então, se seus parentes não estão acreditando em você, não importa. Se seus amigos estão rindo, às vezes, de um projeto, de uma visão, de uma empresa que você quer abrir, às vezes hoje não tem condição, como a gente também não tinha na época, né? E nós conseguimos, né? Nós somos a prova, né? Que enquanto tantas pessoas criticavam a gente, e criticam até hoje, porque é normal, isso acontece. As pessoas têm a opinião delas e você precisa respeitar, é só a opinião delas. Fique bem por isso, viu? E é muito legal porque ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Então eu fico muito feliz quando eu sou criticada. Eu entendo que eu estou no caminho certo, tá? Então essa é a minha dica para você, que você venha desfrutar esse podcast. Assiste mais de uma vez. Por quê? Nosso cérebro, de vez em quando, dá uma bugada, a gente para pensar em outras coisas, para que você não venha perder nada que foi falado aqui em todos os outros episódios. Então, me segue lá no Instagram também, é claro, né? Já que é para falar aqui das redes, né? Isabor Cruz, _. E desfrute lá também. Isabor com Z ou com S? Com Z. E desfrute, você falar, e desfrute também. E desfrute de tudo, do conteúdo que eu transbordo lá diariamente na vida das mulheres. Muito bom, muito bom. Rafael, Isa, que top ter recebido vocês aqui. A vontade que eu tenho é de que ficar mais algumas horas conversando, porque é muita coisa bacana, né, que a gente capta numa conversa dessa, né? Legal. E eu vou passar a palavra para o Dani, mas antes vou terminar a minha participação aqui no programa de hoje dizendo uma frase que eu postei no meu Instagram, agora há pouco antes de vir para cá, que é muito bacana. O Geraldo Rufino que postou, eu repostei. Acredite mais na sua capacidade, pois você é a única pessoa capaz de mudar o rumo da sua vida. Top. É ou não é? Forte, hein? Só nós. Está com nós, não tá? Não, tá com nós. Única pessoa. Verdade. Muito obrigado, galera. Que programa bacana, Dani. A palavra é sua. É isso aí. Agradecer o tempo de vocês também. E eu também aceito muito esses agradecimentos, porque é isso que a gente quis fazer aqui. Transbordar, várias vezes a gente já falou, né, Sérgio? Que é muito mais... As pessoas não entendem, e a gente só entendeu isso depois que a gente começou a fazer, o quanto a gente aprende estando do lado aqui de cá, né, vamos dizer assim. Do lado de cá que eu digo da mesa, não da tela, propriamente dita. Porque a mesa une as pessoas e através dela se faz negócios e se almoça em família, enfim, né? Então, obrigado pelo tempo de vocês. Aceito sim. Aceito e recebo os agradecimentos, né, Sérgio? Porque esse é o propósito, compartilhar sim, e que bom, que foi interessante. Eu acho que eu, como assisto todos várias vezes, eu acho que eu estou assistindo mais os meus agora do que os dos outros episódios. Por que será, né? Por que será? Assisto mesmo. Muito aprendizado. Assisto, com certeza. É muito bom. E aí, encerrando então, eu vou falar mais uma vez das pessoas que também apoiaram o nosso projeto. Legal. Às cegas, né? Porque a gente chamou as pessoas no início do negócio e foi muito legal, porque foi assim, fulano, estamos com esse projeto, estou dentro, o que eu preciso fazer? Então não foi assim, quanto que é, como que é, não. Estou dentro, o que eu preciso fazer. Então isso diz muito. Verdade. Talvez sobre o que a gente é, o que a gente faz. Confiança, né? Bacana, confiança, bacana. etc. E aqui, antes de passar para os isso que eu te pedi. Para os patrocinadores, eu vou mostrar mais uma vez aqui o livro do Rafa. Talvez, acho que aqui fica melhor. O pessoal consegue comprar esse livro, Rafa? Aqui fica melhor? Consegue, tem na na Amazon. Tá na Amazon. Tá na leitura também. Tá na leitura, na Amazon. Tá na Amazon, na leitura. O livro chama E Quando o Fim é Apenas o Começo. Lá no meu Instagram tem um link verdade, na né? bio. E quando o fim é apenas o começo? E Quando o Fim é Apenas o Começo. Aqui é uma parte da Bíblia, inclusive, também. É porque é mais bonito, né? Eu sou muito Eles vão mais achar bonito. que sou eu. Esse não é o Rafa, viu, gente? Esse aí é o Sérgio. Esse é o Sérgio. Você gosta do futuro. Esse livro aqui, pessoal... Aí, você vai tirar foto? Esse livro vai estar disponível também lá no destaque do Instagram
_podcast_SA. Nós temos uma biblioteca de todos os livros que são mencionados e citados aqui. Pessoal, Que a gente fala aqui no episódio. O que você quer complementar? um livro de leitura fácil, gostoso de ler. Confesso que li em 1 hora e pouco, eu te falei isso. Uma história, ao mesmo tempo, de vida, né? Que a gente se depara com situações realmente pesadas, mas que faz parte da vida de qualquer um, né? Verdade. E, ao mesmo tempo, uma história de superação que realmente é um incentivo, cara. Top. Você está de parabéns. Obrigado, Sérgio. É isso aí, eu agradeço mais uma vez aqui ao Dani, né, que me presenteou com esse livro aqui. Ele, você tem que ler o livro, não sei o quê. Aí ele me deu o livro, assim, ainda tava no plastiquinho, eu falei, não, você vai abrir e vai fazer uma dedicatória, pelo menos. Não vai ficar assim, batido, não. Então, falando aqui, primeiramente da gente, né, Beta Marcas e Patentes, a empresa que eu represento aqui, a SNA, na Cefaz Nascimento do meu amigo Sérgio, a Vol Telecom também está presente, acreditou na gente, a Trilite, que fez aí, inclusive, esse letreiro espetacular, né, para Laurinha aí. Também temos aqui a Vero Vino, que nós já tomamos tudo, né, Sérgio? Tiago, obrigado pela presença de sempre. E a Kátia da Ótica Diniz sempre manda um presentinho Que aqui pros isso? nossos, Ó, pros Convidados. nossos convidados. obrigado, Diniz. Uma Ó, tô pequena- precisando de um óculos, eu vou lá Obrigada. fazer um óculos, né? Isso aí, vai lá Gente, fazer o cara, cara, que óculos. que riqueza. Pode procurar a Kátia lá. A Kátia vai atender. Inclusive a Kátia vai estar aqui, hein? Vai, Nós já vamos- convidou? Nós vamos ouvir uma história da Kátia. E a Top. Kátia é o seguinte, a Kátia ela é da Paraíba, começou como vendedora e É uma chegou a história ter top também. 2 franquias Top, da Que Ótica Diniz. top. Que chique. Muito Ah, eu bacana, vou assistir, história de viu? superação, muito legal. A gente tem feito muito episódio com mulheres fortes, né? Por favor. Tem, É isso aí. tem um episódio aí da Uliana Ferreira também, assistam que é bacana, né? Bacana demais. É isso aí. Então é isso, pessoal. Agradeço também a Vox Lab aqui, a Alcatel, a pessoa do Diogo e do Filipão. Grandes Obrigado, parceiros meus sempre. queridos. Como sempre aí, nos recebendo com essa alegria, esse carinho. Muito obrigado. Nosso suporte cinematográfico hoje, a Dani. Valeu, galera. Um Pessoal, abração aí muito pra todo obrigado, mundo. Um abraço pra vocês. Valeu, pessoal. Tchau. Até boa mais. noite.